assim, tá. As cartas aqui, elas estão com algumas informações erradas na versão impressa, tá certo, mas aí depois eu vou corrigir aqui. Mas também não dá pra ler, então acho que não faz mal. Tipo, aí eu explico o que cada fase, aí, sei lá, em outro vídeo eu mostro o que eu alterei nas cartas, tá? Então aqui esse jogador comprou 7 cartas e veio só uma energia, só um terreno, vamos dizer assim. Aí, então ele... Aí assim, ó, o mulligan no jogo já tem a ver com aquela mecânica de, de reservar carta, sabe? Que eu falei, tipo, tu compra carta, compra 4 cartas, reserva 2. Aí tu vai filtrando o teu deck, o que eu falei em outro vídeo, né? Aí então aqui, tipo, aqui já, tipo, o mulligan já é meio que isso, entendeu? Tu vai e reserva. Aí, tipo, eu não quero, como ele compra só uma energia, pode pegar essa aqui e essa aqui comprou 3 cópias, né? Pode ser, sei lá. E aí vira ela, deixa reservada, né? Não mostra pro teu adversário. Tipo, as cartas reservadas tu não mostra, entende? Acho que até eu vou deixar aqui. As cartas, aqui é a zona de reserva. E compra mais 2. Tá, pelo menos veio uma energia a mais. Essa aqui é a mão inicial dele. Então aqui é a zona de reserva e aqui é o deck normal. E aí aqui eu deixo a zona de descarte. Tá. Aí aqui... Aí sei lá, algumas cartas de... Que eu expliquei no outro vídeo, né? Tipo, carta de herói, que é a carta que já começa em campo de batalha, sabe? Vamos pensar que, tipo, vou pegar qualquer carta aqui, ó, sabe? Essa aqui eu vou deixar virada. Essa aqui é o herói do jogador, sabe? É como se fosse a carta dele mesmo, né, sabe? E aí aqui é a carta do outro jogador, não, o herói do outro jogador. E aí, como eu já falei em outro vídeo, né, as cartas de herói, que eu não sei se eu vou chamar herói, sei lá, podia ser qualquer coisa. Pensa que é o comandante, sabe? Claro, é bem diferente do comandante do Magic, mas vamos pensar assim, uma carta que ela é especial. E aí ela, como eu já expliquei no outro vídeo, ela te dá várias regras de deck build, né? O que tu pode fazer ou não pode fazer no teu deck. Aí uma ideia, só pra registrar aqui, uma ideia que eu tive, é tipo, tu tem uma carta de herói que ela, tipo, o teu mulligan, ao invés de tu reservar, tu já descarta, sabe? Sei lá, não sei, é só uma ideia que eu tive. Tá, mas enfim. Mas vamos pensar que esse aqui é normal, que nem o outro jogador, né? Deixa eu ver, comprou 2 energias, uma carta de custo 4. Eu acho que pra um deck bem agressivo, não é tão ruim 2 só, né? Tipo... Aí tem uma coisa também, assim... aqui eu botei as... como se fosse land, né? Como se fosse terreno. De aço e de fogo. Eu botei só os 2, né? Então a princípio pode parecer que mas tanto faz, né? Tipo, vamos, por enquanto vamos imaginar que tanto faz a cor do... Tipo, eu quero botar isso aqui, eu só tenho energia de aço, não faz mal, por enquanto. Mas eu vou criar algumas cartas de energia que ela tem as duas, tipo... Tipo, adiciona 2 energias de 2 tipos diferentes, né? Sei lá. Até porque isso vai ter a ver com a carta de herói, né? A carta de herói diz, tipo, tu pode ter tantas cópias de uma determinada carta de energia que adiciona aço e fogo, por exemplo. Aí, aí isso tu tem que levar em conta pra pensar, pô, será que dá pra usar esse herói pra jogar com... pra criar um deck com ele com 2 cores, né? Será que não é arriscado? Que é uma coisa que a gente tem que pensar no Magic, por exemplo, em relação a, sei lá, tu tem uma carta de custo duplo, preto, sei lá, de custo 3, por exemplo. Ela é custa 1 mana genérica e 2 mana preta, no Magic, né? E aí tu pensa, pô, será que dá pra jogar com essa carta num deck de 3 cores, sabe? Pode ser, ou até, não, de 3 cores, pior ainda.
Não, de duas cores que dá tranquilo. Aí vai depender, é claro, de outros fatores, talvez. Mas aqui, esse tipo de critério que a pessoa tem que pensar, vamos pensar assim, tá na carta de herói. A carta de herói vai dizer, tipo, tu pode jogar com tantas cópias de alguma carta de energia, como eu tava dizendo, né, que adiciona aço e fogo. Aí tem que pensar, pô, será que, sei lá, 6 cópias daquela carta é suficiente, né? Porque esse jogo é assim, tipo, pro padrão, cada carta tu pode ter 4 cópias, que nem no Magic. Eu tô pensando assim. Só que tem algumas cartas de herói que te deixam tu jogar com mais cópias de alguma carta, entendeu? Ou até ela te dá um limite, sei lá, tu pode jogar com tal carta, mas só pode 2 cópias, entendeu? Eu vou explicar em outro vídeo essa coisa do deck build no jogo. Tem uma coisa assim muito importante também, tipo, ahn, que até uma das coisas principais, né, em relação a isso, que é tipo, a carta de herói te deixa jogar. Assim, eu tô pensando em fazer assim, tipo, existem cartas raras, vamos pensar que tem as cartas comuns e as raras. Vamos pensar que só tem dois, sabe? Tipo, só pra simplificar aqui. Eu acho que é provável que eu faça mais níveis de raridade, mas vamos pensar só comum e raro. As cartas comum tu pode jogar em qualquer deck, tá? Tipo, tu pode botar 4 cópias dela em qualquer deck que tu criar. Mas já as cartas raras, tipo, tu tem que. O teu herói precisa te dizer que tu pode jogar com ela, tá? Aí vai estar uma lista ali na carta de herói, né? Que já começa ali, te dizendo, tu pode jogar com tal e tal carta rara, tá? E aí, é claro, quando eu teve eu tinha explicado isso no vídeo, não. Mas tipo, aí tu tem que levar isso em conta pra montar o teu deck, tá? Aí tu, vamos supor que tu abre um booster lá, se eu conseguir fazer isso, né? Um jogo com booster, ou se for de um jogo só digital, sei lá. Aí até fica mais fácil fazer isso. Tipo, tu abre tua carta de herói lá num booster, e aí. É claro que aí o ideal seria essa carta de herói ser exclusiva tua, né? Tipo, só tu tem ela no mundo, né? E aí ela te diz, tu pode jogar com tal e tal carta rara, né? Tipo, aí tantas cópias de uma e tantas cópias de outra, né? Aí tu vai testando, pô, será que fica forte um deck com essas 2 cartas raras, né? 3 cartas raras, sei lá. Mas porque aí eu queria criar umas cartas raras muito, muito boas, sabe? Que é uma coisa legal, sabe? Porque eu acho que até uma maneira talvez inteligente, assim, de tipo. Porque, porque card game tem esse problema do. Esqueci o termo que tem lá, tipo. Que o power level das cartas vão sempre aumentando, sabe? Porque a ideia é, tipo. A, a ideia da Wizard, sei lá, de quem produz um card game, é querer que os jogadores continuem sempre comprando as cartas. Tipo, eles não querem que tu fique sempre jogando com as mesmas cartas que já tem, entendeu? Só que pra fazer com que as pessoas queiram comprar carta, comprar as próximas coleções, comprar booster, né? Tipo, eles têm que aumentar o nível senão as pessoas vão continuar sempre jogando com as cartas. Tá, tem um termo em inglês, agora não me lembro. Creep, acho que power creep, acho que é o nome. Tipo, e aí então a maneira que a Wizards resolve isso, né, que o Magic resolve isso é essa coisa da rotação, né? Porque aí, tipo, rotaciona, tu não pode mais jogar com as cartas que rotacionaram. Tá, não vou explicar em detalhe aqui, mas pra quem conhece Magic sabe o que eu tô falando. Aqui, eu não sei se eu faria essa coisa de rotação. Acho que não tem por que eu pensar logo agora, desde agora. Mas uma maneira de resolver essa coisa do Power Creep seria fazer isso que eu falei. Tipo, eu lanço cartas muito, muito boas. É claro que ainda assim teria que ter um limite também, né? Mas tipo, eu teria essa liberdade de criar cartas muito boas, mas aí, tipo, tu abre um herói que te deixa, tu tem que ter um herói que te deixa jogar com aquela carta muito boa, tá? E aí o herói vai dizer quantas cópias dela. Tá, mas enfim, isso aí eu vou fazer outro vídeo falando sobre Power Creep. Aqui a ideia é fazer testar aqui uma partida. Tá. Tá, vamos pensar então que esse jogador ficou com essa mão aqui. E aí tá, a carta de herói dele começa já em jogo. Ele desce uma.
uma carta de energia, bota ali. Por que ele não... Não sei. Não sei por que a carta não tá andando com ela. Não sei. É inédito, sabe? Não sei o que tá acontecendo. Sempre que eu mexo a carta que tá embaixo, a carta de cima, não. Ela não tá mexendo. Não sei porquê. Elas estão se movendo separadas. Não, Ai, é loucura, sabe? Não sei por que aconteceu isso. Deixa assim. Não, é umas coisas que não dá pra entender, sabe? Sempre que eu mexo a carta que tá embaixo, a carta de cima vai junto. O que tem diferente aqui? Não sei. Mas enfim, tá, desci uma carta de energia ali e vou descer um bicho. Ah, deixa eu ver. Tá, eu tenho só esses dois de costume que é repetido até. Tá. Aí essa carta é assim, ó. Aqui diz que toda vez que ela ataca, queima uma carta, mas acho que vai ser. Vai ser. Eu até tenho que ver a coisa que eu imprimi aqui, sabe? Que eu, como eu disse, a versão digital aqui ela não tá atualizada. Mas, tipo. Acho que a única diferença aqui é que ela queima. Eu tô pensando ou duas ou três cartas quando atacar. Acho que queimar uma carta é muito pouco. Tem que ser duas ou três. Aí eu tô na dúvida, beleza? Mas vamos pensar que é. Pensar que é duas, sei lá. Tá. Então como ela tem ímpeto, eu desci ela, né? Paguei a energia aqui, né? Ah, pelo menos ela fica lá embaixo, ela não fica em cima. Minha nossa. Tá. Então ela ataca. Então como ela atacou, ela. Ah não tá, eu não fiz mulligan, né? Por isso que ele não tá com. Por isso que ele não tá com as zonas de reserva aqui, tá? Eu arrisquei e deixei só uma energia, tá? Então ele atacou, né? Vira a carta pra dizer que ela atacou e queimou duas cartas. Quando queima, revela elas, tá? Pelo menos, sei lá, aí pode ter herói que não. Quando tu queima, tu não revela as cartas, sei lá, aí dá pra fazer muita coisa. É que nem Magic, mas a ideia aqui é fazer um jogo que, tipo, criar muitas outras ideias depois, muitas outras variações, tá? Deixa eu ver se não tem nada aqui. Eu tenho que olhar as cartas quando eu queimo, porque tem uma carta que quando ela é queimada, ou seja, quando eu faço isso que eu fiz agora, né? Vamos supor que essa aqui fosse isso que eu tô dizendo. Tipo, aí ela causa tantos de dano quando ela é queimada, né? Então por isso que eu tenho que sempre dar uma olhada nas cartas que ele tá queimando aqui. Aí eu não sei se quem tá vendo esse vídeo viu o outro, né? Queimar é isso, tipo, queimar é como se fosse milar a carta no Magic, né? Eu falo queimar aqui, porque geralmente essa coisa de queimar nesse meu jogo é uma coisa do vermelho, beleza? Tá, o vermelho eu digo genericamente, né? Tipo, é a cor do fogo ali, né? Deck de fogo geralmente faz isso, queima a carta. Porque uma das estratégias mais agressiva desse jogo é isso, tu queima as cartas do teu próprio deck, tá? E aí é claro, aí tu tem cartas que ganham alguma coisa com isso. Tipo, essa carta, acho que é essa aqui, deixa eu ver. O efeito dela, né, se ela tiver em sinergia, né, é assim, toda vez que você queima uma ou mais cartas, você pode pagar dois. Ou seja, tipo, queimei, nesse ataque aqui ele queimou duas, né, mas é claro, aí queimou duas de uma vez só. Então triga uma vez isso aqui, né, porque pra quem joga Magic entende, né? Toda vez que você queima uma ou mais cartas, então eu queimei duas, ativou isso aqui uma vez. Tá, aí toda vez que acontece isso, você pode pagar duas mana normal, né? Duas energia normal. E se fizer isso, essa carta aqui causa 2 de dano no oponente alvo. Aí então tem várias outras cartas que fazem isso, né? Tipo, toda vez que queima uma carta, faz tal coisa. Enfim. Eu até tô pensando talvez se as cartas de heróis podem ter um efeito, sabe? Tipo, um efeito durante o jogo, sabe? Eu até tô pensando em fazer, tipo, isso acho que é meio certo, tipo, as cartas de herói ela tem ataque e defesa, beleza? Então tu pode pegar o teu herói e botar lá no campo de batalha pra ele atacar. Só que aí se tu fizer isso, e se o outro oponente, tipo, causa dano no teu herói, aí ele perde o ponto de vida, beleza? Tipo, aí ele pode ser atacado durante, sem ter nenhum escudo, beleza? Nem ter nenhuma criatura pra defender ele. Mas por enquanto vamos deixar ele só aqui atrás, beleza?
Quando vê até eu posso criar um tipo de deck que desde o início tu já tá com o teu herói, pode ser, sei lá. Vamos pensar que ele fica atrás. Seria massa, né? Ou quando vê pra tu botar ele em campo de batalha, tu tem que pagar uma quantidade de energia, pode ser assim, sabe? Tipo, como se fosse um comandante mesmo, sabe? Mas é que aqui ele já tá em campo de batalha, né? Mas ele tá atrás, tá? Tá na fileira de trás, sei lá, como eu posso dizer. Enfim. Tá, então queimou duas cartas aqui. E queimar é isso, é como se fosse milar, que eu tava dizendo. No Magic a gente chama de milar. Como é que é também? Eles traduzem como é que é o nome? Triturar, acho que é, né? Triturar, enfim. Aqui geralmente é o vermelho que faz isso, tá? Então ele atacou, queimou uma, duas cartas e tá, causou 1 de dano no adversário. Então o adversário foi pra 19 de vida. Tá. Tá, eu acho que é só isso, né? E aí, então, agora passou pro outro jogador. Aqui dá o herói dele, né? Ele vai e compra uma carta aqui nem no Magic, porque ele não começou jogando. E aí então vai descer uma carta de energia aqui, vamos fazer o de aço mesmo. Ele não tá movendo a carta, não sei porquê. Enfim. Quando eu alterei alguma coisa ali, tem que selecionar sempre as duas pra fazer isso. Posso botar um pouquinho mais atrás. Eu sempre vou esquecer, né? Ah, eu acho que deve ser porque a carta tá virada. A carta de cima tá virada. Só pode ser isso, né? Acho que é porque a carta de cima tá virada ao contrário da outra. Ó. Tá. Então é isso. Menos mal. Pensei que eu tinha alterado alguma coisa. Configuração, sei lá. Enfim. Tá, desceu uma. Vai, ele não tem nenhuma carta de custo 1. Tá, então azar, não faz nada. Tá. Eu só vou salvar aqui porque vai ficar. Então continuando aqui. Tá, ele não tem nada pra fazer porque não tem nenhuma carta de custo 1, passa pro outro, então. Tá. Aí, esse aqui desvira as cartas dele. Aí, tipo, eu não sei direito, sabe? Tipo, essa coisa no Magic, tipo, primeiro tu desvira, depois tu compra. Eu sei que no Magic isso muitas vezes pode ser importante, né? Tá, não é tão comum isso ser relevante, mas dependendo do deck que tu tá jogando, dependendo da situação, das cartas que tu tá jogando, tipo, faz diferença. Tipo, comprei. Olhando rápido assim, parece que tá ali as cartas tudo. Enfim, tipo, comprei carta, depois desvira as cartas pra. Sabe, tipo, eu posso responder o meu adversário antes de comprar carta, ou é o contrário. Nem eu sei direito, né? Acho que se eu tentar lembrar eu consigo. Mas aqui meio que tanto faz, desvirou as cartas ali, aí depois um dia, quando eu for escrever um manual, aí eu decido. É provável que eu faça que nem um médico, né? Porque é aquela coisa que eu já falei em outro vídeo, sabe? Eu prefiro manter igual o Magic, porque esse jogo é parecido com o Magic, de certa forma. É bem parecido. Embora ele tenha muitas coisas bem diferentes do Magic. Tipo, então eu prefiro manter regras parecidas, ou iguais ou quase iguais ao Magic. Mas enfim, então, tá. Aqui eu vou lá, compro carta. Tá. Agora ele desce mais uma carta de energia. E energia eu falo, mas vamos pensar que é artefato, entendeu? Que é como se fosse o artefato que tu usa para produzir energia, que ficam atrás da tua zona de. Como você fala? Sei lá, tua zona de artefato, vamos dizer. Que é o teu herói aqui, é como se o teu herói estivesse guardando esse artefato que está atrás dele, e aí os outros tu vai botando na mesa. Tá, então ele desceu o segundo artefato aqui, o segundo energia, sei lá. E aí agora ele tem esse drop 2 aqui, ó, pra usar. Pra usar a mana melhor, então vai ter que ser isso. Desceu o drop 2. Aí aqui ele escolhe o lado, né? Que lado ele quer. Assim como a energia também, ele podia botar aqui ou aqui. Por enquanto não faz diferença o lado da energia, cara. No futuro eu posso criar algumas coisas, tipo, as cartas de energia também tem sinergia entre elas, sabe? Eu posso fazer isso assim como as criaturas têm, né? Mas, ou até o herói pode ter uma sinergia, tipo, aí vai interferir a ordem. Mas vamos pensar que por enquanto tu pode botar a tua energia aqui ou aqui.
Vamos supor que ele botou aqui. Aí essa carta aqui, ó, é melhor ele colocar desse lado aqui. Por quê? Porque ele tem sinergia com fogo pra esquerda, entendeu? Pra direita ele tem sinergia com aço. Se bem que essa carta aqui eu acho que eu queria fazer ela de aço, ela de fogo e de aço, que é uma coisa que não tem no Magic, sabe? No Magic, tipo, ah, não, até pode ter, mas eu acho que é muito raro, tipo, uma carta de custo 1 ter duas cores, sabe? Geralmente não é, entendeu? Até pode, tipo, aí o custo ali dela fica tipo, ah, fica metade, sei lá, metade vermelha e metade verde, sei lá, enfim, sabe? Mas, então vamos pensar que essa carta aqui é de aço, tá? Se ela fosse de fogo, aí o jogador... Não, tá, mas só pra terminar o que eu tô fazendo, né? Tipo, nesse meu jogo aqui vai ter isso, entendeu? Tem uma outra carta que até eu já tá certo, que ela vai ser de duas cores, mesmo sendo de custo 1. Como eu falei, isso pode até existir no Magic, mas é bem raro. Aqui eu quero fazer mais disso. Mas se essa carta fosse de fogo, voltando ao que eu tava falando antes, né? É melhor tu colocar um monstro desse lado, porque ele tem sinergia com vermelho pra esquerda. E como essa carta é de fogo, né, vermelho, então aí ele já poderia descer e já atacar, porque ó, a sinergia dele pra esquerda diz que se ele tiver em sinergia, né, pra esquerda, ele tem ímpeto. Então se eu botasse ela aqui, ela não poderia atacar com ímpeto, entendeu? Por quê? Porque essa carta, até porque o efeito dela pra direita, de sinergia, é o efeito dela ali, o effect. Entendeu? Mas vamos pensar que essa carta é de fogo e de aço. Aí o jogador tem a escolha, em qual lado ele quer colocar. Se ele colocar desse lado, a criatura entra com ímpeto. Porque, como eu falei, ele tem a sinergia dele pra esquerda, dá ímpeto pra ele. Com fogo, né? E aí vamos pensar que essa carta aqui então é de fogo e de aço ao mesmo tempo, né? De duas cores. Então aí tu escolhe, se tu botar ela aqui, ela entra com ímpeto, e se tu botar ela aqui, ela entra com o effect aqui dela. Ó, o effect dela diz assim, ó, você pode fazer com que ela, né, com essa carta aqui, receba ataque mais um e inicie... Não, isso aqui eu mudei agora, eu lembrei que eu mudei. Não é bem isso, deixa eu ver se eu vou ter que achar a carta aqui. Não, eu botei mais resumido, assim, ó. O effect dela é assim, ó, recebe ataque mais um e voar. Simples assim, tá? Eu tinha colocado isso aqui, mas vamos pensar que é isso. Aí, como eu falei, né, eu tenho que atualizar aqui. O efeito dela é sempre... Eu resolvi simplificar umas coisas, né? O effect dela é simplesmente isso. Ela recebe ataque mais um e voar. Então tu escolhe. Como essa carta aqui é de fogo de aço, se tu botar ela aqui, ela vai estar com a sinergia do effect, e então ela vai ficar ataque 3, né? Ataque mais um e voar. Esquece o que está escrito aqui por enquanto, porque eu, como eu disse, eu tenho que atualizar. Então o voar aqui dela, ela não tem, tá? Tire esse voar, esquece esse voar aqui que está escrito aqui. Ela só tem se o effect dela aqui tiver ativo, que é essa coisa da sinergia que eu falei. Sinergia para direita. Então tu escolhe, é melhor ela começar com ataque mais um e voar, ou é melhor ela começar com ímpeto? Aí já é uma coisa legal que o jogador tem que pensar, entendeu? Se ele botar aqui, ela começa com ímpeto. Se ele colocar aqui, ela não tem ímpeto, mas ela fica com ataque 3 ao invés de 2 e recebe voar, entendeu? É isso aqui que essa carta faz. Então, sei lá, eu acho que aqui, como ele está sendo agressivo, é melhor deixar desse lado. Se bem que no próximo turno tem um bicho com um a mais de poder e voar, entendeu? Seria melhor desse lado. Mas é claro que nada impede no próximo turno tu poder botar a carta pra cá. Mas aí tu tem que pagar energia pra mover a carta de um lugar pra outro. Entendeu? Que eu vou explicar como é que se paga o custo de energia pra tu mover uma carta de um lugar pra outro. Mas depois eu explico. Tá, vamos pensar que o jogador botou a carta aqui pra já ter ímpeto, tá? Então ele pagou ali, né? Pagou duas energias e atacou com as duas, tá? Porque, claro, como eu falei, essa aqui, se ele tá com essa energia pra esquerda, ele entra com ímpeto. Então,
Aí tá, quando essa carta aqui ataca, ela queima duas cartas, né? Como eu falei no turno anterior. Então, ó, queimou essa carta aqui e queimou essa carta aqui. Tá. Eu acho que nenhuma delas tem alguma coisa que quando é queimada faz alguma coisa. Então, por enquanto, só isso. Tá. Então atacou com 3 de poder, né? 1 mais 2. E o adversário ficou com 16. 16 de poder. 16 de vida, aliás. Tá. Ah, eu detesto isso aqui. Eu sei que ele pode botar carta aqui, eu sei que é o certo, entendeu? É, tipo, tu botar a carta como se fosse a mão do jogador. Mas aqui eu prefiro deixar assim. Sei lá, eu acho melhor. Enfim. Tá. Então agora passa pra esse jogador aqui. Tá, ele compra uma carta. Desce mais uma energia, né? Como eu falei, por enquanto não importa o lado. E agora então ele tem carta pra conjurar aqui. Ele tem essas duas aqui de custo 2, que é a mesma, né? Então tá, é isso que ele vai fazer. Desceu a carta aqui. Essa carta aqui, ela é... Deixa eu ver, eu acho que eu não alterei ela. Eu acho que eu não alterei ela. Tipo, tá, ela é 2/3. Tipo, quando ela entra, se ela tiver com sinergia pra esquerda, tipo, pensa que se tu já tivesse colocado um drop 1 ali, entendeu? Aí tu podia botar ela aqui, e aí se o teu drop 1 tivesse no meio aqui, fosse do tipo elétrico, ia dar sinergia aqui pra esse efeito aqui, que é quando entra. Quando entra, se entrou em sinergia, né? Acho que dá pra entender, né? Tipo, é isso que quer dizer isso aqui, entendeu? É que nem esse aqui quando ataca. Quando ataca, vamos supor, ele atacou. Se no lado direito dele, se no lado direito tem uma criatura do tipo aço, aí vai ativar o efeito quando ataca. Tá, mas vamos pensar então, botou aqui, então não vai ativar o efeito quando entra porque não tá entrando em sinergia, não tem nenhuma criatura aqui para dar sinergia para ela. Tá, mas é igual eu vou explicar o que ela faz. Quando ela ataca, se ela tiver sinergia para a direita, né, com aço, você pode inverter o ataque e a defesa dele, né? Então ele vira um bicho 3/2 ao invés de 2/3 e recebe iniciativa mais 1. Isso é bom pra atacar, entendeu? Porque quando tu ataca é bom tu, tipo, não, quando defende também, mas eu quero dizer que essa criatura é melhor pra atacar do que pra defender. Se bem que pra defender também, ela tem 3 de defesa, enfim. E quando ela entra, se tiver essa energia ali, né, pra esquerda, essa energia dela. Essa energia pra direita é quando ataca, pra esquerda é quando entra. E se entrar essa energia quando entra, carrega 1 e cura 4. E curar 4 aqui é tipo. Ao invés de assim, ganha tantos pontos de vida, né? É simplesmente cura. Só que quando diz assim, curar 4, tu pode curar qualquer coisa que tenha dano, entendeu? Ou a tua vida aqui, né? Do teu herói, que é o dado ali, ou, ou qualquer coisa que tenha dano no campo de batalha, né? O herói, assim, o herói pensa que é esse dado aqui, entendeu? A vida dele é esse dado aqui. Até podia deixar o dado aqui, entendeu? Mas vou deixar aqui, até porque eu deixei o dado bem grande aqui. Mas às vezes outras coisas podem levar dano, entendeu? Eu quero fazer carta do tipo artefato, que é como se fosse um artefato que produz energia, mas ao invés de produzir energia, ele tem algum poder. Tu vira ele, que nem no Magic, vira ele e faz alguma coisa, né? E os artefatos levam dano. E também eu quero criar uma carta bem parecida com o Planeswalker, que aí ficaria aqui junto com o herói atrás, na fileira de trás aqui. E esses Planeswalker, claro, aí eu tô chamando de Planeswalker, mas como eu sempre falo, tipo, eu teria que escolher outro nome, sei lá. Ele também levaria dano. Então quando diz cura 4, cura X, cura 2, sei lá, tu pode tanto curar os teus pontos de vida aqui, que é do herói, né? Que é a quantidade de vida atual do teu herói, ou curar um Planeswalker, curar um artefato, né? Aí quando for específico, aí vai dizer, né? Cure 4 pontos do seu herói. Aí é como se fosse ganhar ponto de vida, tu vai lá no dado, muda lá. Ou cure 2 de Planeswalker, que eu não vou usar esse nome, claro. Enfim, quando só diz cura, tu pode curar qualquer coisa, né? Cure 4, cura qualquer coisa. Tá, mas enfim, então aqui de qualquer maneira ele não entrou em sinergia, porque não tem nenhuma criatura.
Simplesmente ele não fez nada ali, não ativou nada que ele tem. Tá, então gastou 2 de energia e é só isso, não tem mais nada pra fazer. Não, só tipo, um detalhe é que a qualquer momento ele pode olhar a zona de reserva dele, entendeu? Só que ele tem que colocar as cartas sempre na mesma ordem. Só um detalhe que eu lembrei. Aqui ele só reservou a carta porque na hora de muligar lá, né? No início da partida, ele muligou e já reservou as cartas. Ou podia ter uma escolha, o jogador, quando ele muliga, ele. Que tá, não é bem um mulligan, que é. Vamos pensar que é um outro tipo de mulligan. Que geralmente as pessoas usam essa palavra mulligan de forma genérica, sabe? Enfim, quando vê até, tipo, o jogador escolhe na hora de mulligar se ele quer reservar ou descartar as cartas que ele não quer e ele substitui comprando as cartas que ele não quis. Mas por enquanto tá, por enquanto é só reservar, depois eu decido. Tá, então terminou outro jogador lá, passou pra esse aqui. Esse aqui desvira as cartas dele, compra uma carta. E, ó, foi ruim, ele não ligou, zicou mana aqui, entendeu? Isso é uma coisa que eu queria diminuir, sabe? Tipo, eu acho muito chato isso do Magic, sabe? Essa coisa de zica e flood. Tipo, parece que é um defeito do jogo. Né? Eu entendo essa coisa, tipo, eu já falei isso em outro vídeo, assim. Eu entendo essa coisa da variância, eu entendo que é importante, sabe? O problema é que eu acho que a pessoa não tem nem energia pra jogar, sabe? Energia, mana, enfim. Tipo, parece muito quebrado, sabe? É muito frustrante. Tipo, tu não pode fazer nada porque tu não tem energia. Aí tu fica só comprando outros tipos de carta e deu. Às vezes eu já tive partida que eu joguei com 2 mana até o final, tá ligado? E às vezes até eu ganhei, sabe? Eu teve partida que eu ganhei com 2 mana. Não tem como achar que o jogo é meio quebrado, mas. Imagina, tu tem um monte de cartas de custo 3, 4, 5. Eu acho que era um deck agro que eu tava. Claro, senão eu deveria ter muligado. Se fosse um controle e começasse com 2 mana, eu teria muligado. Mas, tipo, é muito idiota, sabe? Aí tu tem um monte de cartas de custo caro, tu não joga as cartas. Tu só tem 2 terrenos. Mas aí vamos supor que teu adversário aconteceu uma coisa muito errada lá também, ou reflodou mana, sei lá, ou até mesmo zicou que nem tu, e no fim tu ganhou. Sei lá, eu acho isso meio feio, meio quebrado, né? Imagina, alguém tá olhando o jogo assim, duas manas só em jogo, tá lá no 5, 6, não tem mais mana. Aí a pessoa simplesmente concede, sabe? Eu prefiro tirar essa variância e colocar essa variância em outras coisas, né? Que é essa ideia do meu jogo aqui. Eu quero criar umas cartas que, tipo, uh, elas são boas. Tipo, uma carta, uma remoção, por exemplo, destrua a criatura alvo. Só que ela, tipo, se a criatura for de tal tipo, ela custa uma menos, entendeu? Sei lá, vamos supor que é uma remoção que custa 3. Se a criatura for do tipo uh, uh, fogo, sei lá, for do tipo. Aí tem a ver com aquela coisa que eu falei mostrando no vídeo, né? Que as vantagens que tem, tipo, o fogo tem vantagem sobre planta, por exemplo. Que é a mesma que eu quero usar no meu jogo de monstros lá. Sei lá, o fogo tem vantagem sobre gelo. Aí a água tem vantagem sobre o fogo. Né? É que nem Pokémon, né? E aí então, tipo, se tu compra tem uma remoção que custa 3. Ela destrua a criatura alvo. Aí se ela for de tal tipo, custa uma menos. Né? Então, tipo, isso já dá uma variância, porque dependendo do teu adversário, tu vai querer comprar uma remoção, ou tu vai querer outra, entendeu? Então, aí como eu tava falando, eu quero diminuir a variância dessa coisa de flodar e zicar, eu quero ir aumentar outros tipos de variância no jogo. Essa é a minha ideia para esse meu jogo. Porque acho que o jogo não fica feio. Tá, eu sei que vai ser frustrante também. A pessoa pensa, pô, se eu tivesse comprado uma remoção que destruía a criatura do tipo elétrico do adversário, eu ficava bem melhor na partida. A pessoa vai se frustrar, mas pelo menos não é um tipo de frustração assim. Uh, pô, não tem energia básica, o recurso mais básico do jogo pra jogar eu não tenho. Parei no 2 ali, comprei 2 e deu. Eu acho isso muito frustrante. Né? Eu prefiro pensar em outras variâncias. É claro que todo jogo de sorte vai ter que ter uma variância, então sempre a pessoa vai se frustrar por alguma coisa. Mas não por uma coisa tão boba quanto, pô, não ter carta de. No caso Magic, não ter mana pra jogar. Tá, enfim.
Aí aqui se ele até se ele zicar aqui, ó. Ah, não zicou, mas a próxima carta aqui só pra testar, né? Tipo, se ele fosse zicar, acho que até eu ia pegar uma carta de energia e procurar no deck aqui, manipular aqui, né? Como se, só pra simular como se ele não tivesse zicado. Ah, e aí tá, aí que tá, como eu quero diminuir isso? Eu quero criar basicamente o que tem já no Magic, sabe? Que é aquelas coisas tipo, carta de terreno que dupla face, sabe? Tipo, a carta tem um. Tipo, tem a coisa de um terreno que tem. Como é que se fala? Reciclar, sabe? Alguma coisa do tipo assim, tá? Ou um terreno que também é uma criatura, né? Uma criatura que pode ser usada como terreno. Aí claro que aí vai ser uma criatura mais fraquinha. Tipo, se tu for usar ela como criatura, ela vai ser mais fraca como uma criatura normal, mas o bom dela é que ela deixa o teu deck mais consistente, sabe? Te deixa menos chance de zicar. E aí vamos supor que se tu desse ela como 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 artefato aqui, né? Como energia, sei lá. Aí ela tem algum tipo de desvantagem. Mas enfim, é que nem no médico. Mas por enquanto eu não fiz essas cartas, mas eu pretendo fazer. Tá. Então aqui é a vez do jogador, né? Ele. Tá, ele já tinha descido a segunda, né? Tá, mas de qualquer maneira ele. De qualquer maneira ele zicou aqui, ó. Comprou só a segunda, né? Mas por enquanto vamos deixar. Até porque como eu olhei ali a próxima energia, então aqui ele só tá zicando por um turno, né? Até porque ele já começou melhor que o outro deck lá. O outro deck não comprou drop 1. Né? Pô, esse mouse aqui também faz aquela merda de. Tipo, eu arrasto pra um lado e às vezes dá um zoom bem rápido, assim. Que merda, assim. Eu posso mover assim. Tá, enfim. Você tá gravando. Ah, então aqui vamos pensar que ele. Não, como eu disse, né? O outro jogador lá já não comprou drop 1, então teve azar. Então vamos pensar que esse aqui teve azar também. Comprou só duas energias, não tem a terceira. Tá, então, mas ainda assim tem carta pra fazer aqui, não tem. Ele pode fazer mais uma cópia dessa. Aí aqui, ó, ele não poderia, uma regra importante, ele não poderia descer essa carta aqui, entendeu? Ele sempre. Assim, eu pensei bastante tempo como é que seria a melhor forma de explicar essa regra. Né? Ah, tipo, eu pensei assim, tu sempre tem que descer a criatura, ou até a energia também, se serve para energia, sempre no lugar disponível mais perto do teu herói. Tá? Então, qual é o lugar disponível mais perto do teu herói aqui, né? Lembrando aqui, ó. Tipo, lembrando que isso aqui é como se fosse um grid, sabe? Eu já falei no outro vídeo, né? Um grid aqui, tipo. Como se fosse um tabuleiro, sabe? Eu vou apagar aqui só pra. Que era só pra. É só pra explicar. Eu não sei porque que o pontinho fica ali. Não dá pra apagar o pontinho. Enfim. Uh, mas vamos pensar então que tem um grid aqui. Então qual é a posição mais perto do teu herói? No caso é a quinta, né? Pra criatura. Entende? Eu acho que não precisa eu jogar sempre com o grid que eu tô dizendo aqui, né? Quadriculado aqui, pra mostrar as posições. Acho que dá bem pra entender. Até porque a minha ideia é fazer com que a pessoa consiga jogar mesmo sem ter playmatch, nada, né? Nessa pessoa. Tipo, é que nem o meu outro jogo lá de monstros, né? Tipo, de, tipo Pokémon lá que eu tô criando ao mesmo tempo que esse aqui. Tipo, tu não precisa de um. Isso eu já falei em outro vídeo, tu não precisa de uma mesa assim, com toda desenhada, sei lá, mas fala, um playmat, sabe, com a posição dos. Aí no caso não é playmat, um tabuleiro, assim, não precisa de um tabuleiro pra jogar. Tu só precisa saber da posição do teu herói, aí a criatura. Aí no primeiro turno, por exemplo, a primeira criatura que tu joga tem que ser na posição mais perto do teu herói. E aí eu posso botar na regra que a posição mais perto, em primeiro lugar, é que esteja tipo na mesma diagonal, aliás, na mesma vertical, né, na mesma coluna ou na mesma linha. Né? No caso, criatura tem que ser na mesma coluna. Aí depois ele foi lá.
Aí ele pode escolher aqui ou aqui, é claro, porque as duas estão na mesma distância. Aí ele botou aqui. Aí agora ele só pode colocar aqui, entendeu? Ele não pode botar aqui, entendeu? Ele só vai poder botar aqui quando tiver uma carta aqui, entendeu? Aí ele pode botar lá. Porque aí as duas próximas posições mais perto do herói vai ser aqui, né? Ou aqui. Então tá, então ele botou a criatura aqui. Conjurou, vamos dizer assim, né? Só que aqui ela não vai entrar com ímpeto. Entende? Por quê? Porque o ímpeto é a sinergia dela lá pra esquerda. Então tá, então eu nem precisava ter conjurado antes, né? E que nem no Magic eu quero fazer essa coisa, tipo, primeira fase. Como é que é? Fase principal, né? É. Primeira fase principal, aí o combate, a segunda fase principal. Eu acho que eu vou fazer que nem o Magic, acho legal isso. Né? Mas aqui o jogador, sei lá, foi lá. Tem gente que não sabe disso, né? Tipo, a pessoa conjura a criatura que não vai fazer efeito nenhum antes do combate. Aí já tá dando uma informação pro adversário, aí vai lá, ataca, entendeu? Sendo que tu pode conjurar depois, na segunda fase principal. Mas por enquanto. Tá, pode esperar então, né? Só pra. Como ele não vai atacar, não vai entrar com ímpeto. Então tá. Zicou mana aqui. Eu comprei a carta, né? Esse turno. Eu nem vou contar aqui, tá? Não, acho que eu comprei sim. Enfim. Eu poderia simular aqui que ele não zicou, sabe? Ah, vou fazer isso, sei lá. Não, eu vou deixar assim pra ficar uma coisa mais natural mesmo. Enfim, tá. Então não. Primeiro ele vai turno de combate, como eu falei, né? Não tem nada pra fazer relevante antes do combate. Então aqui, ó. Ó, aqui ele já não vai poder atacar mais com essa criatura aqui. O que ele poderia fazer. Deixa eu ver. Ele poderia fazer assim, ó, tipo. Ele poderia pagar 1 de energia pra mover essas duas criaturas aqui. Ah não, mas aí. Deixa eu ver. É, ó, tipo, eu penso assim, uma coisa bem legal agora aqui, ó. Tipo, que aí é aquilo que eu tava dizendo antes que eu ia explicar. Tipo, pra tu mover uma criatura de lugar, tu paga 1 de energia pra cada lugar que tu vai mover ela, né? Tipo, pensa aqui, ó. Se tu quer mover as duas de lugar, tu paga 1. Mesmo que tu tenha, tipo, tu pensa, pô, tô movendo duas criaturas ao mesmo tempo, tô pagando 1. Mas eu pensei dessa forma, eu acho que fica mais dinâmico assim, né? Tipo, se o jogador aqui quer trocar essas duas criaturas de lugar, botar essa aqui e essa aqui, antes do combate, né? Ele paga uma energia, né? Aí tanto faz a cor da energia, tipo, tanto faz, né? Tanto faz se a criatura é fogo, ácido, tanto faz. Tu paga uma energia genérica, vamos dizer assim, entende? Se tu quer mover pra um lugar que tá vazio, ainda assim tu paga 1. Só que aqui tu não pode fazer isso. Tipo, tu não pode pegar essa criatura e botar ela aqui, né? Na próxima casa ao lado. Porque tu não pode deixar um lugar vazio que esteja mais perto do teu herói do que o lugar que tu está movendo a criatura, entendeu? O que tu podia fazer aqui, seria talvez botar essa criatura aqui e essa aqui. Aí sim. Só que aí tu tem que pagar 2 energias, entendeu? Só paga uma, só consegue mover duas criaturas pagando uma energia só se tu tá trocando uma de lugar pela outra, entende? Essa é a regra que tu vai fazer. E como eu falei, se tu for mover uma criatura para outro lugar, para cá, tu tem que substituir o lugar que estava ali. Se não for possível substituir, aí tu não pode mover a criatura para lá, né? Tu não pode deixar um lugar vazio, né? É a regra do jogo. Não pode deixar um lugar vazio que esteja mais perto do teu herói, né? Pensa assim. Tu sempre tem que deixar ocupado, tu sempre tem que mover tuas criaturas de uma maneira que tu não pode deixar os lugares mais perto do teu herói do que as outras criaturas que estão em jogo, sem nenhuma criatura ali, né? Tá, eu acho que deu pra entender, né? Aí tu pensa, imagina se uma criatura morre, sabe? Se o adversário morre, mata essa aqui. Aí eu tô pensando em fazer assim. Acho que talvez no início do teu turno, até mesmo pra não, sei lá, porque aí o teu adversário vai poder atacar aqui, né? Por isso que ele, o adversário pode fazer isso, mata a tua criatura com uma remoção normal, né? Pra poder atacar. E aí eu tô pensando que aí, então no teu turno, justamente pra deixar o adversário atacar, né? Tu
tem que mover, tu é obrigado a mover as tuas criaturas sempre em direção ao meio pra, pra como é que se fala? Pra ocupar aquele lugar vazio que ficou no meio, né? E aí tu não paga nada, né? Tipo, tu não paga nada pra fazer isso. Quando é o teu adversário que tá. Mas isso aí acho que eu vou explicar melhor em outros vídeos. Quando é o teu adversário que tá te fazendo tu ficar com um lugar vazio, tu não paga nada pra mover tuas criaturas pra lá. Ou talvez uma coisa que seria legal seria, tipo, se teu adversário faz isso, de matar a tua criatura, tu pode, na hora mesmo, tu já move as tuas criaturas pra ocupar aquele lugar, beleza? É como se tu estivesse ajustando o teu batalhão, beleza? Tá, tua fileira de ataque lá, uma guerra, sei lá, uma batalha. O adversário matou um soldado lá no meio, tu já substitui, aí tu escolhe, se tu tem dois, supor, tá com dois aqui, o teu adversário matou o do meio, tu escolhe se tu quer passar esse aqui pra cá ou esse aqui pra cá, né? Eu acho que até seria melhor isso que eu falei, né? Durante o combate tu já pode fazer isso, entende? Porque aí já fica uma coisa mais dinâmica, sabe? Tá, mas por enquanto isso não faz diferença, tá? Tá, mas vamos pensar aqui. O que eu tava dizendo é que eu poderia pagar uma mana aqui, né? Que eu até virei ela, uma energia, pra mover essas duas criaturas de lugar. Só que aqui eu, tipo... não, aí que tá, ó. Aí seria uma boa jogada aqui, né? Mas é claro que aí depois o adversário não vai poder conjurar essa criatura aqui. Porque como ele zicou mana, né? Isso aí dá muita possibilidade de jogada. Imagina que o adversário não tivesse zicado mana, se ele tivesse achado a terceira energia, e vamos supor que ele não tivesse nenhuma criatura de custo 3. Né? No caso ele tem uma aqui, mas vamos supor que ele não tivesse. Aí tu pensa, qual seria a melhor maneira dele usar a mana dele? Vamos pensar que ele tá aqui, né? Vamos pensar que ele tá aqui, eu vou até fazer aqui, ó. Tá lá com a energia dele aqui. Não zicou mana, tá? Ó, aí ele pode fazer isso, ó. Ele pode virar, alterar essas duas criaturas de lugar, aí paga uma energia, e aí como essa aqui, ó, já tá em campo de batalha, o ímpeto dela tanto faz aqui, entendeu? Ela não precisa estar em sinergia, entende? Ou até se fosse o caso, podia descer essa criatura, que é o que eu ia falar, né? Aí tu usa as tuas outras energias pra conjurar aquela ali. Então seria uma maneira de tu poder. Essa coisa de tu usar a tua energia pra mover tuas criaturas acaba fazendo com que tu tenha mais uso para tuas energias, né? Então às vezes mesmo, como eu estava dizendo, mesmo se tu não tivesse um drop 3 aqui, e aí tu tivesse a terceira energia, tu consegue usar a energia para mover tuas criaturas de uma maneira que seja boa pra ti, né? E aí tá. Mas vamos continuar aqui pensando que esse jogador aqui não comprou o terceiro. Não, tá, só pra terminar, né? Aí então usaria essa energia pra mover as duas criaturas de lugar e essas duas energias pra conjurar essa aqui. Então ele usaria toda a energia dele de forma produtiva, né? Sei lá, de forma eficiente. Mas então tá, vamos pensar que aí aqui eu não sei, eu acho que aqui é melhor ele não mover as duas criaturas, né? Mas se ele movesse, seria bom porque tipo, como eu tava dizendo, essa criatura não precisa do ímpeto ali mesmo, então não precisa estar em sinergia com uma criatura na esquerda, entendeu? Mas ao mesmo tempo ele ia ativar o effect dele aqui. Porque lembrando que essa carta aqui eu quero fazer que ela seja do tipo fogo e do tipo aço, entendeu? Fogo e aço. Depois eu vou arrumar ela ali. E aí então ia ativar o effect aqui. Que como eu falei, né, não é o que está escrito aqui. Essa criatura não tem voar por padrão, só quando o effect está ativado. Que é o effect ativado recebe ataque mais um e voar. Né? Então uma jogada possível seria essa aqui que eu falei. Tipo, tu paga uma de energia ali, move essas duas de lugar, uma de lugar pela outra, né? E aí então essa aqui agora é 3/2 como voar, justamente para poder atacar em cima dessa aqui. Né? Porque se essa aqui não tivesse voar, as duas iam morrer se ela defendesse, né? Se esse jogador aqui bloqueasse com essa aqui. E acho que até seria uma jogada boa bloquear, né? Porque, tipo, se tu é o jogador que é mais defensivo, que no caso é esse jogador aqui, né? É melhor tu trocar uma criatura pela outra, né? Mas como essa aqui receberia voar, entendeu?
Aí então, essa aqui não ia poder bloquear. Mas por enquanto vamos pensar que o jogador só. Mas é só pra dar um exemplo de como o jogo tá, eu acho que tá legal, né? O jogador não vai fazer isso, não vai inverter o lugar das criaturas, porque ele quer deixar a mana dele, deixar a energia dele pra conjurar essa criatura. Mas vamos pensar que ele vai conjurar na segunda fase principal. Tá. Então aqui ele não vai poder atacar com essa aqui, né? Porque senão ela morre, claro. Então ele só ataca com essa aqui. E tá, e essa aqui tá com ataque 2, né? Porque ela só estaria com ataque 3, com um poder 3 aqui, se ela tivesse com sinergia pra esquerda, que eu já falei antes. Então, ela ataca e causa 2 de dano no adversário. Tá. E aí, então, segunda fase principal, o adversário paga 2 energias e bota essa criatura em jogo. Só que, claro, como eu falei antes, ela não entra com ímpeto, senão até ele teria, se entrasse com ímpeto, ele teria conjurado na primeira fase principal, né? Porque o ímpeto dela é com sinergia pra direita, aliás, pra esquerda, né? Como aqui ela não estaria com sinergia, e lembrando que ela não poderia conjurar ela aqui, eu já expliquei, né? Você tem que conjurar no lugar mais perto possível do teu herói. Tá, então ela conjurou aqui e deu, passou o turno. Agora esse jogador aqui vai lá, compra uma carta, desvira as energias dele, bota outra energia em jogo, e agora ele pode conjurar ou drop 2 ou drop 3, deixa eu ver, tem drop 3, acho que é melhor drop 3 pra usar a energia dele, né? Talvez. E aí também assim, ó, vamos supor que ele quisesse conjurar essa criatura aqui no mesmo lugar dessa aqui. Não faria sentido, né? Porque elas são iguais. Mas só pra gente pensar. Ou tá, vamos pra um exemplo melhor, então essa aqui, ó. Deixa eu ver. Essa aqui é pros 13. Aí pra fazer isso, tipo, eu quero conjurar já ela aqui no meio e botar essa aqui pro lado, né? Só conjura essa aqui no meio, no lugar que tava essa aqui, e bota essa aqui pro lado. Ou pro outro lado, sei lá. Mas aí pra fazer isso tu precisa pagar uma energia a mais, né? Extra pra mover. É como se tu estivesse movendo as criaturas de um lado pro outro. É como se tu estivesse conjurando, tipo, a criatura daqui, tu conjurou ela aqui, e depois de conjurar, tu foi lá e trocou uma de lugar pela outra, entendeu? Dá no mesmo. Mas tu não precisa fazer isso, né? Tu não precisa conjurar ela num lugar e depois mover ela, entendeu? Ao invés disso, tu só conjura ela no lugar da outra ali e tira a outra pro outro lado, pro um lado que tu quer, né? Tá, mas aqui não dá porque ele só tem 3 de energia e essa aqui já seria custo 3, né? Tá, ele até pode conjurar, mas não no lugar daquela ali, porque como eu falei, ele teria que pagar uma energia extra pra mover a criatura. Então é isso que ele vai fazer, ele vai conjurar essa aqui, deixa eu ver que lado seria melhor. Aí ele tem que pensar aqui, né? Que lado, tipo, ele tem que pensar que essa criatura aqui tem voar, essa criatura do adversário. No próximo turno ela vai poder atacar com voar. E essa aqui não, essa desse lado aqui não, porque o effect dela aqui não está ativo. Então pensa, é melhor deixar essa criatura desse lado aqui, porque de qualquer maneira até porque ela é 3/4, né? Ela é boa pra bloquear. De qualquer maneira ela não ia poder defender essa aqui, né? Essa aqui, o effect dela tá ativado, porque ela tá em sinergia com essa aqui, né? Porque essa aqui também além de fogo, ela também, embora tá errado ali, mas ela é do tipo aço, então ela teria voar no próximo turno. Então, já que tu não ia poder bloquear ela mesmo, então bota essa criatura no lado da criatura que tu vai poder bloquear no próximo turno. Tá, então botou aqui. E aí quando entra, se ela tiver em sinergia, tu pode pagar 2 de energia, que é uma coisa que eu não expliquei também, tem um outro tipo de energia. Aqui eu escrevo o E com letra maiúscula, mas é claro que aí se eu fosse criar o jogo, eu ia botar um símbolo de energia ali, que nem no Magic, sabe? Aí, que é uma outra tipo de energia, que aí, sei lá, tu pega aqui os objetos e seria uns cubinhos, né? Eu quero botar amarelo, velho. Tipo, ou poderia ser da cor do deck da pessoa, né? Sei lá. É claro que tem que ser muito menor.
Isso aqui que tá tão grande. E aí tu ganha uma energia. E aí pra algumas cartas tu pode pagar, usar essa energia. É como se fosse uma energia. É como se fosse o ficha de tesouro lá do Magic, né? Tu usa ela e perde. Não é que nem as tuas energias aqui de cara, como se fosse terreno aqui, os artefatos. Que tu gasta, vira e depois desvira. Esse tipo de energia tu gasta e perde. Tá. Mas aí quando tiver uma carta que faça isso, essa aqui faz isso, né? Quando ela entra em jogo, tu pode pagar 12 de energia e aí tu escolhe uma dessas duas coisas aqui. Que eu nem vou ler agora, porque ele nem tem energia aqui. Eu acho que essa carta aqui ficou ruim nesse deck. Porque seria melhor tu ter drop 1, drop 2 que já te dão energia. E tem poucas cartas aqui de custo baixo, 1 ou 2, que dão energia para esse deck. Então eu já fiz outros testes, né? E de partida com esse deck aqui. E essa carta quase nunca tu vai poder ativar, porque nesse deck aqui, como eu falei, ele não tem muitas maneiras de ganhar energia nos primeiros turnos. Né? Então acho que eu vou mudar o efeito dele aqui. Tá. Então, mas de qualquer maneira também ele não ia entrar em sinergia aqui também, ó, porque essa carta aqui é do tipo aço. É só aço. E aí. Tá, não, tu poderia botar esse lado aqui, ó. Aí sim, ó. Aí ele entra em sinergia. Beleza? Quando entra sinergia de um aço pra esquerda, ele ativa o efeito dele de quando entra. Que aí tu tem que ler aqui, né? Quando entra em jogo. Se ele tiver em sinergia, né? Claro. Quando entra, aí tu lê aqui quando entra. Beleza? Isso já deu uma entender, né? Tipo, tem ali uma coisa em sinergia ali, ó, quando entra. Aí tu lê o que diz ali pra entender o que vai fazer se quando ele entrar ele tiver em sinergia. Beleza? Mas aqui, como não tem energia para pagar, quando entra em jogo, ativa a sinergia aqui deles, se tiver em sinergia. Beleza? Se tiver em sinergia, ativa quando entra, lê aqui. Mas aí, além disso, tem que pagar 2 de energia. Por isso que eu vou mudar totalmente essa criatura aqui. Tipo, tá muito ruim. Até eu posso inventar uma coisa que ela faz aqui. Sei lá, vamos supor que ela. Tu entra e. Vamos pensar. É que aqui não ia fazer diferença porque, tipo, como eu falei, tu não tem a energia pra pagar. Então seria melhor tu botar a criatura aqui, essa criatura desse lado, até mesmo pra defender essa criatura que não tem voar, como eu tinha dito antes, né? Mas vamos supor que fosse o caso. Vamos supor que tu tem como tu pagar isso aqui, não precisa de 2 energias, sei lá, ou vamos supor que tu tenha as 2 energias. Aí tu poderia botar desse lado pra ela entrar em sinergia, pra esquerda aqui, né? Quando entra, entrar em sinergia com essa pra ativar o efeito de quando entra que ela tem. Só que como eu falei, tu não poderia bloquear essa criatura, porque essa criatura vai ter voar no próximo turno. Ela já tem voar, né? Que é o effect dela lá tá ativo. Entende? Eu vou pausar aqui. Então aí tu pensa, tipo. Aí que tá, esse tipo de coisa que a pessoa tem que sempre pensar, entendeu? E o jogo fica bem estratégico, assim, sabe? Bem tático e estratégico, dá pra dizer, né? Tá, não vou entrar no caso qual é a diferença de tática e estratégia, enfim. Mas tipo, tática é uma coisa mais de combate, enfim, estratégia mais a longo prazo. Mas tipo, tu. Tipo, aí tu escolhe, tu pensa assim, se eu botar aqui, eu posso usar ela no próximo turno pra bloquear. Mas ela não vai entrar em sinergia e eu não vou ativar aqui. Como eu disse, né? Vamos pensar que ele poderia ativar ali, se ele tivesse energia ali. Mas se ele botar aqui, não vai entrar em sinergia, mas ele vai poder bloquear. Beleza? Não, aliás, ao contrário, aqui, desse lado aqui ele não entraria em sinergia, mas ele poderia bloquear no próximo turno. Se ele botar aqui, ele entra em sinergia, mas ele não vai poder bloquear porque a criatura tem que voar lá. Beleza? E aí essa aqui desse lado ia passar, ia poder atacar, entendeu? Se ele bota aqui essa coluna fica livre para essa criatura poder atacar. Se ele bota aqui, ele consegue se defender dessa criatura que não tem bloquear, que não tem voar, mas essa criatura vai poder. Aliás, que é o melhor, né? Essa aqui vai poder atacar, mas tipo, de qualquer maneira tu vai deixar uma sem atacar, né? Isso que eu quero dizer. Se tu botar aqui, pelo menos tu consegue bloquear uma. Que essa aqui não tem voar. Apesar de ser a mesma criatura, né? Mas essa aqui não tá ativo o efeito dela, o effect dela. Se tu botar desse lado, a outra criatura vai poder atacar, mas essa aqui pelo menos não. Não, ao contrário. Se tu botar desse lado, tu
não vai poder bloquear nenhuma das duas. Porque essa aqui tá com a coluna desprotegida aqui, eu tô com a coluna desprotegida. E essa aqui tem voar. Então seria melhor tu botar desse lado. Pelo menos uma tu vai poder bloquear. Só que aí, se tu, como eu disse, se tu botar desse lado, não ativa o efeito dela ali de sinergia. Se tu botar desse lado, tu ativa. Deu pra entender, né? Então vamos pensar que o jogador tá indeciso, tipo. Aí vamos pensar que o efeito dela quando entra, se entrar em sinergia, é, sei lá. Compra duas e reserva uma, podia ser, sei lá. Acho que é meio de. Acho que é bom o suficiente uma criatura de custo 3, 3/4, sabe? Não acho que seja muito exagerado. Pode ser isso então. Aí então o que é melhor? Deixar essa aqui pra bloquear, pra poder bloquear, mas aí não comprar duas e descartar uma. Ou botar aqui, não bloquear, mas comprar duas e descartar uma, reservar uma, sei lá. Eu acho que é melhor botar aqui e desistir do bloco, até porque, tipo, no próximo turno, de repente, o adversário pode ter energia lá pra mover tudo. Mas se bem que ele zicou a energia, então talvez ele não tenha. Porque, por exemplo, se no próximo turno é que não veria o caso aqui, mas tipo, vamos supor que ele quisesse trocar uma criatura de lugar pela outra. Essa aqui vai pra cá, essa aqui vai pra cá. Só pra explicar aquelas movimentos. Aí ele teria que pagar duas de energia, entendeu? Porque ele tá movendo duas criaturas, mas não são duas criaturas adjacentes, são duas criaturas que estão a 2 de distância. Se fosse a 3 de distância, pagaria 3. Tá, mas enfim, isso aí é só um parênteses. Vamos pensar que tá assim, tá. O que seria melhor? Tá, vamos pensar que ele resolveu botar aqui pra bloquear. Tá? Mas aí não entra essa energia, até porque pensa, aí vem aquela coisa de estratégia, né? Pô, se tu tá jogando com um deck que te dá bastante valor, que é esse deck aqui, esse deck de aço e elétrico, né? Tipo, eletricidade, sei lá, aço e elétrico. Tipo, ele te dá bastante valor, ele compra bastante carta, faz isso, faz aquilo, tem uns bichão de custo caro que são bons, esse aqui ó, de custo 6 e 5/7 faz umas coisas ali, que depois eu mostro. Tipo, então pensa, o que é melhor aqui? É melhor tu poupar a tua vida e resistir ao ataque inicial para depois poder botar tuas criaturas de custo mais caro, que nem essa aqui, né? É melhor isso ou é melhor tu botar ela aqui, não poder bloquear com ela e comprar carta? Né? Eu entendo que é melhor tu bloquear, entendeu? Porque, tipo, é melhor tu poupar teus pontos de vida. Tá, por mais que no Magic tem essa coisa, né? Poupar. Como é que é? Usa os teus pontos de vida como recurso, tem essas coisas assim, né? Mas aqui é melhor tu poupar a tua vida, porque, tipo, recurso tu já tem, recurso de carta, entendeu? Até porque tu ainda tem 5 cartas na tua mão, tu nem conjurou, e depois no futuro tu pode comprar outras cartas, entendeu? Aqui talvez o mais urgente seja tu te defender do ataque do adversário. Até porque essa criatura aqui. Não, ela não é 3 de poder. Mas sei lá, vamos supor que no próximo turno se o adversário colocar uma criatura desse lado aqui, ó. Tipo, vamos supor que aí ele compra a terceira mana e aí ele bota uma criatura que seja do tipo aço. Essa aqui mesmo, tipo aço. De custo 1 ele pode botar aqui, essa aqui já fica de custo de poder 3, né? Porque ela vai estar em sinergia, né? Então ele já levaria um baita dano, sendo que ele já tá com 14 de vida só. É uma coisa a se pensar, entendeu? Tipo, aí tu pensa, pô, eu preservo a minha vida porque recursos eu já tenho, eu tenho um monte de carta na minha mão, pra quê? É que ele não tem a quarta da energia, que tem isso também, né? Então talvez eu botar aqui pra tentar. Que aí compra 2 cartas, olha elas, né? Ó, achou a energia, né? Seria melhor. Tá, aqui eu sei que o jogador não poderia fazer isso, né? Tipo. O jogador não poderia fazer isso, mas eu fiz, é claro, eu fiz aqui só pra ver, só pra testar. Só pra exemplificar. Então, o que seria melhor, né? E essa aqui acho que até tava embaixo, então ele não ia achar a quarta terreno. É claro, aqui se eu jogar aqui eu já vou estar sendo influenciado porque eu olhei as cartas que estão em cima. Se o jogador estivesse jogando ele não ia poder olhar. Eu só olhei só pra exemplificar.
Então vamos pensar que ele fez isso mesmo, botou aqui. Mas deu pra entender o raciocínio, né? Se ele já tivesse, vamos supor que ele já tivesse com o terreno ali, a próxima energia. Talvez seria melhor botar aqui, como eu falei. Nessa situação aqui é melhor ele preservar os pontos de vida dele. Até porque no futuro ele vai poder bloquear de novo, né? Sei lá. Mas é que aí também tem que ver o teu adversário poder mover tuas criaturas. É várias variáveis a pensar, né? Mas isso é legal porque isso tudo deixa o jogo bem estratégico. Bem, com várias variáveis para a pessoa levar em conta. Então vamos pensar que ele botou desse lado. Que aí então ele preferiu, ao invés de preservar o ponto de vida dele, ele preferiu comprar carta mesmo. Né? Aí então tá, ele comprou duas, mas vamos supor que é isso. Se ele entra em sinergia, e aqui ele entrou, né? Porque a sinergia dele para a esquerda é de aço, com uma criatura de tipo aço, e essa aqui é de tipo aço, então quando entra, e aí esquece aqui o pague duas energias, e simplesmente, vamos supor que compra duas cartas e reserva uma. Simplesmente isso. Então ele comprou duas e reservou uma. Aliás, reservou uma e a outra ele fica pra ele, né? Então ele vai fazer isso, ele vai reservar isso aqui, né? Sem mostrar para o adversário. Reservou lá e deixou isso aqui com ele. Tá. E é isso, né? Tá, ele não tinha descido do terreno ainda, né? Não. Não. Ele. Até porque o outro zicou lá, o outro começou jogando, mas ele zicou. Tipo, se ele não tivesse zicado. Não, já tinha descido do terreno, assim. Não, esse aqui não zicou. Tá, então ele não pode descer do terreno. Mas pelo menos ele garantiu o próximo terreno, beleza? Tá, então ele desceu essa criatura aqui. Ela entrou em sinergia, comprou duas cartas e reservou um. Vamos imaginar, esquece tudo que está escrito aqui e ela faz isso, tá? E é só, né? Porque aqui não vale a pena ele atacar, é claro, né? Porque é claro que o adversário não vai bloquear, mas aqui tu não quer causar dano, né? Porque tu quer deixar essa criatura para ela poder bloquear no próximo turno. Se tu atacar com ela, é que nem no Magic, tu não vai poder usar ela para bloquear. Então tá, então tu só desceu essa aqui, pagou as três energias, né? Que é essa carta aqui de custo 3. E é só isso. Comprou as duas cartas ali, reservou uma, enfim. Eu prefiro assim, ó. Tu pode escolher se quer reservar ou descartar. Entendeu? Eu até esqueci disso, né? Por quê? Porque aí tu vai filtrando o teu deck. As cartas que tu não quer comprar no futuro, tu bota na zona de descarte. As cartas que tu quer comprar, tu bota na reserva. Porque no futuro tu tem cartas mais caras. Geralmente é assim, né? Tu tem cartas mais caras que compram carta direto da zona de reserva. E aí então tu, ao fazer isso, tu vai comprar as cartas que tu reservou antes, que é as cartas que tu queria no futuro. Já as cartas que tu não quer para aquela partida, tu vai descartando. Até eu não quero fazer muita interação com essa zona de descarte. Por enquanto não tem muito isso. Eu não quero criar carta que tem vai pra zona de descarte. Pode ter no futuro, mas tipo, aí quando tiver essa coisa de. Que nem no Magic de como é que se fala, de interação com o cemitério, aí eu quero criar uma carta que é do tipo cemitério, que até eu já fiz uma ali, pra um outro deck lá, que aí quando a carta, tu vai descartar a carta, ao invés de tu botar nas descartes, tu bota no cemitério, que é em cima daquela carta ali, como se fosse um artefato que fica ali, tu bota ela em cima dela. Mas enfim, isso aí não vem ao caso. Mas eu acho que é legal assim, ó, tipo, essa carta é de custo 5, tu poderia até reservar ela, sei lá. Vamos supor que. Aí vai do jogador, né? Comprou duas ali, descartou ou reservou uma. É isso que eu quero fazer, né? Geralmente é isso. Alguns o arquétipo vão ser, sei lá, tu só pode reservar ou só pode descartar. Mas esse aqui eu quero fazer isso. A carta entrou ali, tu comprou duas cartas, né? Que foram essas duas aqui. E aí uma delas tu tem que reservar ou descartar. Ou talvez assim, tipo, eu acho que é melhor assim, tu compra as duas, que faz diferença, né? Aí, entre as cartas que tu tá na tua mão, tu tem que reservar ou descartar uma. Isso no Magic faz diferença, né? Eu acho que é melhor assim. Então tu comprou duas cartas e aí entre todas as cartas da tua mão tu escolhe uma pra reservar ou descartar. Aí aqui poderia ser essa de custo 2, talvez, né? Não, mas aí quando vem algum turno tu pode duplicar e fazer duas, né? O que seria melhor tu descartar aqui? Esse jogo tá bem estratégico, né?
É de custo 6 eu acho que é muito descartar, porque vai que a partida dure até o 6, vai ser bom tu jogar ela. Né? Tá, vamos pensar que o jogador resolveu descartar essa aqui mesmo. Tá, sei lá. E ele resolveu descartar, não reservar. Beleza? Ele poderia ou botar essa aqui no descarte ou na reserva. Vamos pensar que ele descartou mesmo. Tá. Então tá, aí passou o turno dele aqui. Vem, volta, a gente volta pra esse aqui. Aí ele vai lá, compra a carta, que eu até já sei que é, né? Mas é claro que o jogador não ia saber. Desce o artefato dele ali, energia dele, sei lá. E agora, ó, ele tem três opções aqui, né? Ele tem duas cartas de custo 3 e uma de custo 1, que ele pode conjurar nesse turno. Ou ele pode usar a energia dele pra mover as criaturas dele aqui, mas vamos pensar então. Eu acho que não vale a pena descer uma carta já. Deixa eu ver. Isso eu tô achando meio ruim, sabe? Porque parece que tem muitas opções pro jogador jogar. Tá, por um lado é bom, deixa o jogo bem complexo, sabe? Bem assim, tipo. Um jogo assim é mais possível um jogador bom ganhar, entendeu? Porque pensa, tu diminui o fator sorte. Entendeu? Não é nem que tu diminui o fator sorte, velho. É que ao aumentar o fator de decisão, consequentemente tu tá diminuindo o fator sorte, né? Tipo, mas ao mesmo tempo pode ser ruim porque o jogador fica com muitas opções pra jogar, sabe? Por que o Magic é tão bom de certa forma? Que geralmente a maioria dos decks eles não tem tantas jogadas possíveis. E é por isso até que eu acho muito errado essa coisa de tipo, dizem que Magic é mais complexo que xadrez, sabe? Só se tu pensar em relação ao meta do jogo, sabe? Aí tudo bem. O xadrez tem. Tá, também tem um metagame, assim, as aberturas, né? Tal jogador de tal lugar jogam tal abertura. Mas. Então, isso aí é ideia para outro vídeo. Outro vídeo eu quero fazer falando sobre isso. Mas eu não consigo acreditar que, tipo, Magic possa ser considerado mais complexo que xadrez, né? Mas, enfim, justamente em grande parte, o grande motivo que faz eu pensar assim é isso que eu tava falando antes. Tipo, no Magic, geralmente tu tem poucas jogadas a fazer. Mesmo as jogadas possíveis. E é claro, entre as jogadas possíveis sempre tem uma ou duas ali que não fazem o menor sentido, sabe? Tipo, não vou descer terreno nesse turno. A não ser em situações muito específicas, sabe? Geralmente tu vai querer descer o terreno no turno, né? Então algumas variantes ali, algumas variações de jogada que tu pode fazer não faz o menor sentido. E geralmente tem uma ou duas decisões que são obviamente as melhores. Ou às vezes até uma só, né? Tu só pode fazer uma. Tipo, tu tá jogando de mono red, tu tem uma criatura de custo. Tu tem 3 terrenos em jogo, tu tem uma criatura de custo 3 com ímpeto e aí tu pensa, não, vou descer a criatura no desse. É claro que tu vai descer, né? Só tem ela pra fazer, vamos supor. E é claro que tu vai atacar, né? Salvo exceções, é claro. Sei lá, dependendo da situação, vai que o adversário tem uma criatura com lampejo, não vou atacar, enfim. Mas geralmente tu tem poucas opções. É claro que existem decks que são mais complexos, é claro, mas ainda assim geralmente são 3, 4 opções de jogadas, não são muitas. E no xadrez não são muitas, é muito mais. Xadrez em média, eu acho que são mais de, sei lá, mais de 10 jogadas possíveis. Também tem umas que são claramente ruins, mas ainda assim a quantidade de jogada boa, ou assim, a quantidade de jogada que pode ser possivelmente boa, assim, sabe? Geralmente é bem maior que o médio. Mas enfim, aqui parece que tá muito complexo, sabe? Parece que tem muita jogada que a pessoa pode fazer. A pessoa pode, posso conjurar essa aqui, ou conjurar uma que custa mais barato pra usar o resto da energia pra mover uma criatura minha, né? Mas aí também eu posso, pra diminuir isso, pra diminuir essa complexidade, eu posso, tipo, fazer umas cartas mais simples, né? Tipo, ao invés de ter todas essas coisas aqui, eu posso fazer mais simples, talvez. Quando vê sinergia, botar sinergia só para um lado, ao invés de deixar pros dois. Porque quando eu boto sinergia pros dois lados, eu, tipo, sempre dá a opção do jogador, né? Tá, às vezes não tem opção, mas às vezes dá a opção do jogador. É que nem aqui, desse lado aqui. Se essa criatura tivesse sinergia só pra esquerda, vamos pensar, aí o jogador nem ia pensar, entendeu? Tipo,
Ou não, só pra direita. Vamos pensar que só tem sinergia pra direita. Ele nem ia pensar em botar essa criatura aqui, então. Ele ia botar aqui. Porque. E vamos pensar que a sinergia fosse com aço pra direita. Ele ia botar aqui porque, de qualquer maneira, ele. Tipo, se ele botasse aqui, ele não ia ativar nenhum efeito. Então ele bota aqui porque ativa o efeito e ainda vai poder bloquear, né? Então acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou diminuir a complexidade das cartas. Eu até posso deixar essas cartas aqui do jeito que elas estão, tá? Mas aí eu deixo essas cartas talvez mais pro futuro, para lançar no futuro. Aí na primeira coleção, ou no deck básico da primeira coleção, eu boto cartas mais simples, né? Mas enfim, tá. Então aqui o que o jogador pode fazer? É como eu falei, são várias opções, né? E eu acho legal isso, como eu tô dizendo, né? Mas eu acho que para um jogo inicial é melhor menos, né? Senão confunde muito a cabeça da pessoa. Então acho que ele vai conjurar uma carta de custo 3 aqui, eu acho que é melhor. Mas aí tem que fazer as contas, sei lá, daqui a pouco o adversário tá com bem poucos pontos de vida, e tu pensa, pô, se eu conjurar uma carta de custo 1 e mover uma de lugar ali, mover duas criaturas minhas de lugar, eu ganho o jogo, né? Então tu sempre. Aí que tá, esse jogo aqui, pelo menos com esse deck aqui ainda, né? E eu acho legal isso, eu pretendo continuar fazer outros decks com essa complexidade. Tipo, às vezes tu pode perder letal facilmente porque tu errou a conta. Tá, eu sei que no Magic também, né? Mas no Magic geralmente é mais óbvio o letal, sabe? Em média, pelo menos, eu acho que é mais óbvio esse meu jogo aqui. Enfim. Então aqui, tá, vamos pensar que ele vai conjurar custo 3. Aí tem essa aqui, que ela tá custo 3, 3/2. E é assim, ó, no final do seu turno ela causa 1 de dano no oponente alvo, desde que você tenha descartado, queimado, aliás, desde que você tenha queimado 2 ou mais cartas neste turno. Tá, mas aí que tá, ele não tem nenhuma maneira de queimar a carta aqui. Até tem essa aqui, ó. Mas essa aqui, até porque se o jogador botar essa aqui, ele vai gastar as 3 energias dele e ele não vai poder mover essa aqui de lugar. E atacar com essa aqui é ruim, porque ela vai morrer pra essa aqui, né? Porque essa aqui é bloquear. Aqui até tem uma coisa que diz assim, ó. Se ela tiver em sinergia perfeita, ela recebe ataque mais 1. Só que aqui. Aqui ela tá em sinergia perfeita. Eu até esqueci disso. Que pra esquerda é fogo e pra direita é aço. E pra esquerda tem essa aqui que é fogo. E pra direita tem a mesma criatura, né? Que também é aço, que é fogo e aço. Só que não ia adiantar porque, tipo, essa criatura é 2/3, então de qualquer maneira ela ia morrer e não ia matar a criatura adversária. Né? Porque ela ia atacar com 2 de poder, e essa aqui é 2/3 e ia matar ela e não ia morrer. Então pensa, mas poderia ser o caso, sei lá, beleza? Mas então, se tu descer essa criatura aqui, tu não vai, voltando ao que eu tava dizendo, tu não vai poder atacar essa aqui, como eu falei, ela ia morrer pra essa aqui. E não vale a pena tu atacar só pra queimar 2, pra ativar o poder dessa aqui e causar 1 de dano no adversário. Não faz sentido nenhum, tá? Mas é claro, de qualquer maneira tu pode descer ela, até porque ela tem ímpeto aqui. Se ela tiver com sinergia pra direita, e ela vai estar, né? Se ela entrar desse lado, ela já recebe ímpeto. E aí ela ataca com 3 de poder já. Né? E se tu resolver botar ela aqui, que tu pode fazer, né? Porque nessa situação tu pode escolher, porque as duas casas aqui elas estão na mesma distância em relação ao herói, né? Essa aqui tá 2 de distância, vamos pensar, né? E essa aqui também tá 2 de distância. Mas vamos pensar que ele. Acho que é melhor botar aqui, ó, porque essa zona aqui tá mais desprotegida, né? Entende? Enfim. Tá, não, depois desse. Ah não, mas aí se entrar aqui, ó, ela não entra com ímpeto. Eu lembrei, ó. Ela até entra em sinergia, mas ela não entra com ímpeto. Porque a sinergia dela pra esquerda, ela ganha um ward 2 energias. Esse ward EE aqui, ó, é assim, é tipo, pro adversário. É o ward que nem no Magic, né? Essa é. Como é que é o nome em português, assim? Eu sempre esqueci. Esse dia eu tentei lembrar. Salvaguarda, lembrei. É salvaguarda. Tipo, ward, salvaguarda, é assim, tipo, pra tu, o adversário usar alguma carta, tipo uma mágica instantânea, sei lá, estando o alvo com essa aqui, ele teria que pagar 2 energias especial, que é esse aqui, que é os cubinhos lá que eu falei antes, né? Que alguns decks produzem esse cubinho, alguns outros decks não.
Aí que tá, então contra um deck que não produz aquela energia lá, o adversário não vai poder usar nenhuma carta nessa. Por isso que isso é bem forte, né? Mas aí entra aquela coisa que eu falei antes, que é esse tipo de variância que eu quero botar no jogo, né? Diminuir a variância de Zika e Flood e aumentar essa variância desse tipo. Tá. Mas aqui seria melhor então ele conjurar essa criatura, mas desse lado aqui. Pra ela entrar com ímpeto ali, tá? Porque essa energia dela pra direita dá ímpeto pra ela. E essa aqui, ó, é assim, ó, só pra explicar. Essa carta aqui, tá, custo 3/1. Tem a sinergia pros dois lados. E sinergia dela pra direita é feito isso assim, ó. Toda vez que você ataca com uma criatura. É que aí eu alterei, eu acho. Eu não vou fazer assim. Mas era assim, né? Toda vez que você ataca com uma criatura adjacente a ele, queima. É, tá, tá sem sentido a frase aqui, né? Toda vez que você ataca com uma criatura adjacente a ele, ataca. Tá, escrevi errado. Toda vez que você ataca uma criatura que está adjacente a ele, queima duas cartas, é isso. Para cada carta queimada que seja de custo maior. E agora eu vou ter que explicar, né? Para cada carta queimada dessa forma, que seja de custo maior que 2, ele causa 2 de dano no oponente. Só que eu resolvi simplificar. Eu acho que é simplesmente toda vez que você ataca com uma criatura. Ou pode ser assim, né? Eu acho. Sei lá. Acho que eu vou deixar assim. Toda vez que eu vou deixar como está escrito aqui. Toda vez que você ataca uma criatura que está adjacente a essa carta aqui, tu queima duas cartas. E entre essas duas cartas que tu queimou dessa maneira, para cada carta que for de custo 3, entre essas cartas queimadas, né, ele causa 2 de dano no oponente. Mas como ele não está queimando carta aqui, e essa carta aqui não entra com ímpeto, então acho que, como eu falei antes, é melhor conjurar essa carta aqui. Então ele pagou as 3 energias aqui e conjurou essa aqui justamente para ela entrar com ímpeto. Aí então agora ela pode atacar com esse aqui. Aí essa aqui tem voar, então ataca, que é o que eu falei antes, né? Que essa aqui não vai poder bloquear. Se ela pudesse bloquear, ele não ia poder atacar, né? Porque essa carta aqui ia matar ela e essa aqui só ia morrer e a outra não. Então essa aqui ataca também, atualmente ela tem voar por causa da sinergia dela pra direita. Essa aqui não vai poder atacar. Se o jogador não tivesse zicado aqui, tivesse mais uma energia, ele poderia mover essa aqui pra cá e essa aqui pra cá. Até porque, ó, se ele fizesse isso, essa aqui ia ter voar, porque ia ativar o effect dela ali. E então essa aqui não ia poder bloquear essa aqui. Esse jogo tá bem complexo, né? É por isso que eu vou ter que simplificar melhor as cartas, assim. Criar. Como eu falei, né? Acho que eu vou manter as cartas como estão aqui, mas eu vou criar outras cartas mais simples que essa. Mas seria bem legal aqui, Andrés. Se ele tiver, como eu falei, se ele tivesse energia. Se ele tivesse energia, mais um de energia pra usar, trocava essa aqui de lugar com essa aqui. Porque aí ele ia poder atacar com essa aqui, né? E aí ia queimar duas cartas e aí ia ativar o efeito dela aqui, ó. Que diz, ó, no final do seu turno ela causa 2 de dano desde que você tenha queimado duas ou mais cartas nesse turno, tá vendo? E lembrando que aqui, esse efeito aqui, ó, no final do turno, ele sempre acontece, mesmo ela não estando em sinergia, né? Não tem nada dizendo que ela precisa estar em sinergia, né? É simplesmente no final do seu turno. Né? A sinergia dela aqui diz outras coisas, né? Não diz um efeito para ativar, né? Tá, isso é só um detalhe. Então ele poderia fazer isso, né? Aí seria um ataque muito bom, porque imagina, ele ia poder atacar aqui, ia queimar 2, e aí ativar o efeito dessa aqui, que é quando queima uma carta causa 2 de dano no adversário. No final do turno, né? Tá, no final do turno. E isso faz diferença, né? Porque, sei lá, porque o adversário tem alguma maneira de ganhar pontos de vida antes do final do turno, sei lá. É pra quem joga Magic sabe, né? Que isso faz diferença. Mas imagina, quando vai até ele mata o adversário aqui. Se ele pudesse fazer isso, vamos pensar. Essa aqui, tá, ia causar 1 de dano, ia queimar 2 cartas. Então é 1, 2, 3, 4, 5. E essa aqui tá com mais 1, porque o effect tá ativo ali, né? A sinergia dele pra direita. Então ia ser 1 de dano, mais 2, mais 3, 6, mais 3, 9 e mais 2 no final do turno, porque ele teria queimado 2 cartas. Então é 11 de dano. Ainda não ia matar o adversário. O adversário ficou só com 3.
E aí depois no próximo certamente ele ia matar, né? Quase impossível o adversário sobreviver. A não ser que tivesse uma remoção global, né? Mas a remoção global é outra coisa que eu quero falar em outro vídeo, né? Aqui vai ser, em geral vai ser diferente essa coisa de remoção global. Mas no outro vídeo eu explico. Eu quero fazer uma remoção global que ela mate em área, tá ligado? Até porque combina com esse meu jogo que tá bem tático, sabe? Porque ela mata em área, vamos supor. Tipo, vamos supor que ela mata em área 3. Eu não sei como é que eu vou explicar isso, mas vamos supor que a área em 3 destrua todas as criaturas alvos num raio de distância de 3 casas. Aí então é assim, tu escolhe quais são as 3 casas, só que tu matas o adversário e também as tuas, entendeu? Só que ao fazer isso tu pode deixar uma tua viva, entendeu? Vamos supor que tu resolve a destruir esse raio de alcance aqui. Passar uma global assim, a tua lá ia ficar viva. É claro que se o adversário tivesse uma lá também, lá, fora desse raio aqui de alcance, a dele ia ficar viva também, né? Então é uma coisa que combinaria com essa coisa mais tática desse meu jogo. Tá, mas isso aí é só um detalhe, é futuro. Que eu acho que é assim que eu quero fazer as remoções global, tá? Aí ela não seria totalmente global, sei lá. Ah, tá, mas o que mais aqui? Tá, mas aqui ele não poderia fazer isso, né? Voltando aqui pro jogo. Porque ele não tem energia pra mover essas duas aqui. Então ele vai poder atacar com essa aqui. Tá, atacou com essas duas aqui, né? Que eu falei antes. Tá, então essa aqui causou 3 de dano. Essa aqui atacou com voar, então não pode ser bloqueada. Mais 2. Essa aqui não vai poder atacar, porque senão ela ia morrer. E essa aqui ataca também. A não ser que, sei lá, ativando esse efeito de queimar fosse suficiente pra matar o adversário, tu podia atacar com ela, né? Que mesmo que ela morresse, tu ia queimar a carta e no final do turno ia ativar o efeito dessa aqui, entendeu? Que diz que no final do turno se tu queimou uma ou mais carta, aliás, duas ou mais cartas, tu causa 1 de dano no adversário. Mas não é o caso aqui, não tem como dar letal no adversário, tá? Então atacou com as outras duas ali e com essa aqui. E essa aqui tá com 2 de poder. Então causou 4, 5, 6, 7. 7 pontos de dano no adversário. Então ele ficou com 7 de vida. Tá, aí não tem mais nada a fazer, né? Não queimou a carta porque não atacou com essa aqui. E é isso. Então passa por esse aqui. Ele desvira as cartas dele. Tá, aqui eu compro uma carta. Deixa eu ver. E agora, o que ele pode fazer? Tá, ele vai descer outro terreno, né? Artefato, sei lá, energia. Agora ele tem 4. Agora ele tem que fazer uma coisa muito boa, porque senão no próximo turno é bem provável que ele morra. Né? Deixa eu ver. É por isso que eu acho que esse deck de fogo lá, o outro lá, né, tá muito forte, eu acho. Tá mais forte que esse aqui. Mas vamos ver aqui, o que ele tem de possibilidade. Tá, ele tem essa carta de custo 4. Deixa eu ver o que ela faz aqui. Nem lembro. Aqui quando entra dela tá fogo do lado, mas é claro que tá errado, né? Mas, óbvio, esse deck aqui nem tem fogo. Eu botei errado aqui, ó. A sinergia dela pra direita é com fogo. Eu acho que aqui é aço mesmo. É aço, quando vê aço ou elétrico, eu não lembro. Acho que até eu escrevi na versão dela que eu imprimi aqui, a carta impressa ali. Eu risquei ali, escrevi, sei lá, agora depois eu olho. Tá, mas diz assim, ó, quando entra em jogo, compre 3, depois reserva e descarte 1. E na sua fase de combate, você pode trocar o poder e a existência de uma criatura que esteja adjacente a essa carta aqui, né? E que esteja em sinergia com ela. A criatura recebe atropelar até o final do turno. No início do teu combate tu pode fazer isso, né? Tá, tu pode trocar o poder existente de uma criatura. Tipo, essa aqui, ó. Porque essa aqui tá no lado dela, mas não tá em sinergia, né? Porque essa aqui, a sinergia dela é comum. Mas vamos pensar que ela tá em sinergia, sei lá. Vamos pensar que essa aqui também é elétrica, sei lá. Aí tu poderia trocar, se bem que essa aqui tu já pode trocar, né? Vamos supor que ela não tivesse a opção de trocar. Tu poderia então trocar, então ela vai ficar com 13 de poder e 2 de resistência. E ela ganharia atropelar. Acho que eu vou usar, não sei se eu uso a palavra atropelar, sabe? Eu tô pensando em usar a palavra dano excessivo, excedente, sabe? Dano excedente.
só pra mudar em relação ao Magic, deixar igual ao Magic. Mas, tipo, tá. Mas claro, isso aí não vem ao caso. Mas essa coisa de trocar ataque e resistência faz bastante sentido em criatura assim, né? Tipo, 3/1, sabe? Tipo, 4/1, que é imaginar, tu faz uma criatura que. Ou ao contrário, né? 1/4, que aí tu faz a criatura que tem uma boa defesa, um ataque ruim, tu inverte ela. Só que é claro que aí, invertendo, pode causar mais dano no adversário, mas se o adversário tiver uma criatura pra bloquear, tu pode te dar mal, porque a resistência daquela criatura vai estar menor. Tá, mas isso tudo que eu tô falando agora não vem ao caso, porque essa aqui vai acabar sendo ruim dele conjurar ela. Tá, ele vai poder comprar carta, mas ele vai gastar toda a mana dele, então nesse turno ele não vai poder fazer nada com as cartas que ele comprar. E essa coisa de combate aqui. É que essa é a minha ideia desse deck aqui, ele é mais mid-range, por isso que ele tem algumas coisas de ataque e ao mesmo tempo compra carta, né? Essa é a minha ideia desse deck aqui é mais mid-range. Né? Se fosse médico, vamos dizer que eu diria que é um deck mais mid-range. Já esse outro aqui é mais agro mesmo. Né? Tá. Mas vamos pensar que é isso mesmo, ele não tem outra opção, então ele vai ter que fazer isso. Então tá, pagou as 4 energia aqui pra conjurar ela, conjurar essa carta aqui. E ele só pode botar ela aqui, lembrando que eu falei, né? Sempre tem que ser na posição mais perto possível do herói dele. Ele não poderia colocar aqui. Não pode botar aqui, ele tem que botar aqui. Aí depois no próximo turno, aí sim que ele vai poder botar aqui ou aqui. Então agora ele bota aqui. Tá, eu nem vou fazer as contas se ele morre nesse turno ou não. Aí uma maneira de eu deixar esse deck mais forte seria, sei lá, aqui ó. Ao invés dele fazer isso aqui, ele ganha um pouco de ponto de vida, ou sei lá, ele escolhe uma criatura que não pode atacar no próximo turno. Alguma coisa do tipo. Mas vamos continuar com umas cartas tão escritas aqui só pra. Algumas exceções, é claro, né? Só pra continuar. Só continuar a partida. Porque senão eu fico trocando durante a partida, né? Isso é ruim, sabe? Tipo. Que aí eu vou alterando pra deixar a partida legal, mas aí eu esqueço que talvez se eu sempre continuar alterando, as outras partidas anteriores não. Tá, não é isso que tá acontecendo aqui, mas enfim, não é bom ficar trocando toda hora. Né? Mas aqui, claro, aqui eu vou trocar mesmo. Mas por enquanto vamos deixar elas assim. Tá, então ele não, é isso que ele vai fazer, não vai poder atacar, porque as criaturas dele não tem vigilância, né? Nenhuma tem. Aí eu botei o Ordem em todas elas. Quase todas. Acho que aqui eu esqueci de apagar, sabe? O save ali. Tem umas que não tem Ordem. Mas não vem ao caso aqui, porque o adversário não vai. Se bem que esse deck aqui tem cartas que causam dano, tipo choque, sabe? Tipo, cara, causa dano na criatura e se a criatura ficar com 0 ou menos de resistência, ela morre. Então faria diferença até. Mas tá, vamos continuar aqui. Agora, esse deck aqui, desvira as cartas dele. E compra uma carta. Tá. Lembrando que, como eu falei antes, né, por enquanto isso não faz diferença. Tu compra a carta ou primeiro ou desvira teus terrenos, tuas criaturas, teus permanentes, ela não vem ao caso. Depois eu vou fazer que nem o médico, mas por enquanto não vem ao caso. Tá. Então, agora ele comprou agora o. Eu nem sei se ele comprou agora, enfim. Enfim, ele tem o quarto terreno, então ele testa. Aqui tanto faz, lembrando, né, também, o terreno também tem aquela lógica, tu sempre tem que botar mais perto possível do teu herói, mas aqui tanto faz, porque os dois lugares estão na mesma distância do teu herói. Tá, então sei lá, botou aqui 4 terrenos, agora ele pode conjurar isso aqui, por exemplo. Deixa eu ver o que isso aqui faz. Ela tem um tá, ela custa. Se bem que até antes eu podia ter conjurado ela. Ah, não, ela custa -1 desde que você tenha 10 cartas ou mais na zona de descarte. Aqui ele só tem 4. Tá? Aí é aquela coisa que eu falei, essa carta tem sinergia com esse tipo de estratégia, que é ficar queimando carta. Tá? Porque se tu queimar bastante carta, de repente no turno de 3 tu consegue conjurar ela. Tá? Que não seria o caso aqui, porque tu tem só 4 na tua zona de descarte. Pra ela custar -1, tu teria que ter 10 ou mais. Acho que talvez eu diminua esse valor pra 8, talvez, porque é muito difícil, acho que no turno, sei lá, no turno 3 tu ter 10 ou mais cartas nas zonas de descarte.
Mas tá, então. Tá, então tu vai conjurar ela aqui. Deixa eu ver, tá. O efeito dela é assim: toda vez que você queimou uma mais carta, você pode pagar duas energias. Se tu fizer isso, ele causa 2 de dano no oponente. E é que tá, esse menos um dela aqui, às vezes pode ser bastante útil, sabe? Porque vamos supor, tu comprou ela no turno 5. Se ela não custasse menos um, vamos supor que aí tu tem 10 cartas da zona de descarte. Se ela não custasse menos um, tu ia poder botar ela em jogo, só que ia sobrar só um terreno. E aí tu não poderia pagar os 2 ali pra causar dano no adversário, né? Quando tu queima a carta. Beleza? Então ela custando menos um, às vezes tu pode conjurar no turno 5, por exemplo. E aí ela vai custar 3, vai te sobrar duas energias pra pagar o efeito dela aqui pra causar dano no adversário. Né? Mas enfim, tá, isso é só um detalhe. Então vamos supor que é isso que eu devia. Tá, mas primeiro vamos pensar aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se. Quando vê se conjurando essa criatura aqui. E talvez mudando essas duas de lugar, quando vê até ele mata o adversário. Eu certamente mata aqui. Né? Vamos calcular. Vamos supor que ele conjurou aquela dali. Essa aqui não tem ímpeto. Então de qualquer maneira. Mas ele tem um efeito ali, né? Acho que tem muita carta com esse efeito. De já, toda vez que você queima a carta, causa dano. Sabe? Acho que tá muito confuso, tem muita carta pra fazer isso. Acho que eu vou diminuir. Talvez essa aqui eu troque aqui. Tá, primeiro vamos pensar numa das possibilidades aqui. Tá, conjurou essa carta aqui. Então ele vai poder atacar com ela, né? Porque ela tem ímpeto. E aí aqui vai te sobrar energia pra inverter o lugar dessas duas aqui. Ou até pode inverter essas duas aqui, ó. Não, aí é ruim porque. É ruim porque aí essa aqui não vai poder atacar. É melhor deixar assim, tá? Só paga uma aqui pra virar essas duas aqui do lugar. Aí sim. Ó, acho que aqui já é letal, ó. Porque aí essa aqui ganha voar, então não vai poder ser bloqueada. Entende? Essa aqui também já tinha voar, né? Ela tava com voar, o effect dela já tá ativo. E essa aqui não tem como ser bloqueada mesmo. Então, ó, obviamente dá letal aqui, óbvio, claro. Nem precisava ter congelado isso aqui. Ó. Essa aqui ataca, vai causar 1 de dano. Essa aqui não vai poder atacar porque tá sendo bloqueada ali, né? Essa aqui ataca também, essa aqui também, porque as duas têm voar. Tem voar e tem poder 3, né? Então só essas 3 aqui atacando já seria o suficiente. Ou então essas duas aqui e essa aqui. Ó, 1 mais 3 mais 6, né? 1, 3, 3 e 3. Então dá 10 de dano, minha nossa. Tipo, então já é suficiente pra matar o adversário. Então aqui esse jogador teria ganho a partida. Ele teria queimado 2 cartas aqui, né? Tem uma carta que quando ela é queimada. Que pena que eu não comprei ela aqui. Quando ela é queimada, ou seja, quando ela é queimada é assim, tipo, queimou a carta veio pro descarte, tu lê o que ela faz, que diz, se caso ela diga, né? Quando for queimada. Tem uma aqui que ela. Aqui, ó, a última carta é uma cópia dela. Que é esse aqui, ó. Eu não escrevi aqui, mas na versão que eu imprimi aqui eu escrevi. Toda vez que ela é queimada, que é isso que eu falei, né? Queimou a carta, ela veio pra zona de descarte, aí ativa o efeito dela. Quando ela for queimada, quando essa carta for queimada, causa 2 de dano no adversário, que eu acho que vai ser essa aqui que essa aqui vai fazer. Ou é 1, sei lá. Aí só vendo aqui pra. Vamos ver o que eu botei. Quando ela descartar. Não é isso aí que ela faz. Não, é assim, ó. Quando ela é descartada, tu escolhe uma criatura alvo para receber ataque mais 1 ou iniciativa mais 1. Até porque é o que ela faz com 10 energia.
Vai ficar fácil da pessoa decorar. Interessado, tu queimou a carta, botou ela no descarte, tu escolhe uma criatura tua em campo de batalha, ou até do adversário, sei lá, mas é claro, tu não vai querer escolher do adversário. Tu escolhe então uma criatura quando ela é queimada. Quando essa carta é queimada, tu escolhe uma criatura tua pra receber ataque mais um ou iniciativa mais um, é isso que ela faz quando ela é queimada. Mas eu acho que eu tenho alguma outra carta que eu fiz que era isso, quando ela é queimada, ela causa tanto de dano no adversário, tá? Aí fica aquela coisa, às vezes tu pode até, de repente aqui, ó, tu podia até ter atacado com essa aqui, interessa. Mesmo ela morrendo, é que aqui já era o suficiente pra matar o adversário. Esse deck aqui tá muito forte mesmo. Mas, tipo, mas se não fosse o caso, se tu não conseguisse matar o adversário, tu poderia atacar com essa aqui, só pra tu queimar a carta, que vai que tu compra uma dessas aqui que tem esse efeito, né? Quando é queimada, né? E aí até é bom tu atacar primeiro com essa aqui, porque vai que tu queima essa aqui, né? Que aí tu pode botar um ataque mais um numa criatura tua. E nesse meu jogo eu quero fazer que tenha diferença essa coisa de ordem, tá? Aí essa aqui atacou primeiro. E é claro, sempre quem tá atacando é que decide qual criatura tá atacando primeiro, tá? Tipo, todas estão atacando ao mesmo tempo, mas qual vai ser qual primeira vai ser que vai fazer o efeito, tá? No Magic eu nunca entendi muito bem isso, sabe? Tipo, quem é que escolhe isso? Não sei muito bem como é. Mas enfim, não é o caso. Então, aí tu atacaria com essas duas aqui. Na verdade, o ataque é ao mesmo tempo, tá? Tu declara todos os atacantes, mas tu resolve, tu escolhe quais os ataques vão ser resolvidos primeiro. Aí então tu resolve essas duas aqui pra queimar a carta. Acho que no Magic pode sim escolher a ordem. Sei lá como é. E aí tu queimou a carta ali. E aí se a carta tiver, claro, aí vai meio na sorte, né? É a cor da variância. Pode queimar uma carta que não tem esse efeito, não vai fazer nada. Mas tu pode também queimar a carta que tem esse efeito, quando ela é queimada faz alguma coisa. Eu quero fazer uma que seja aquilo que eu estava dizendo. Quando ela é queimada, causa tanto de dano no adversário. Eu vou escolher, eu vou decidir depois quando. Tá, enfim. E é claro, além disso, tu tem essa carta aqui, que no final do turno, se tu queimou duas ou mais cartas nesse turno, ela causa 1 de dano no adversário. Tá. Mas, então vamos pensar aqui, tipo... aqui de qualquer maneira ganhou, né? Como eu falei antes, esse deck tá muito forte. Mas é só pra dizer que essa coisa, né? Tu poderia atacar, como eu tava dizendo, ataca com essa aqui, mesmo que tu vá perder ela, mas tu tá mais duas cartas que tu queima, beleza? Embora essa aqui, de qualquer maneira, ela vai causar 1 de dano, porque ela causa 1 de dano desde que você tenha queimado duas ou mais cartas, mas não importa se tu queimou duas ou três ou quatro, né? Ela sempre vai queimar 1 de dano. Eu poderia mudar ela, poderia ser 1 de dano pra cada duas cartas que tu queima no turno. Podia ser isso. Se tu queimou 4, aí tu causa 2. Se tu queimou 6 cartas, tu causa 3. Poderia ser, não sei, aí... É que já tem muita carta aqui que faz essa coisa de quando queima a carta, causa dano, sabe? Eu vou alterar algumas cartas. Mas isso aí outro dia eu escolho. Mas no final das contas, esse deck aqui ganhou. Então, ele tá muito forte mesmo. Isso que ele zicou o terreno, né? Imagina, ele zicou o terreno. Aquela hora, no turno 13, eu acho, sei lá. Foi, no turno 13. Mesmo assim, ele conseguiu ganhar e com folga aqui, né? E eu acho que mesmo que esse aqui tivesse mais um turno, ele ainda não... O que ele ia fazer aqui? Sei lá... 5 de energia, ele ia poder botar duas criaturas. Aí talvez ele sobrevivesse. Ele ia ter bloqueador. A não ser que ele ficasse com tão pouco pontos de vida que esse jogador aqui atacando, queimando carta aqui, mas essa aqui causa 1 de dano só, né? Pelo menos por enquanto. Se eu deixar ela assim, enfim. Não, mas aí o adversário vai poder botar essa aqui, né? E aí essa aqui tu pode fazer aquilo que eu falei. Tu pode, cada vez que tu queima uma carta ou mais, tu pode pagar 2 energias, que essa carta causa 2 de dano no adversário. E aí, claro, esses 2 de dano é, tipo, não importa se tá bloqueado ou não, né? Acho que isso eu não preciso explicar, né? Tipo, causa dano no adversário na cara do adversário. Tipo, não é dano de combate, então não faz diferença nenhuma se ela tá sendo bloqueada ou não. Mas é isso, tipo,
Tá, é só um exemplo aqui de uma partida. Eu acho que tá bem legal, sabe? Mas é claro que aqui, tipo, ficou desequilibrado os decks. Mas isso aqui é só um teste mesmo, né? A partir disso eu quero melhorar. E não só um teste da potência dos decks aqui que eu tô fazendo, né? Do power level dos decks, como também da complexidade do jogo. Sabe? Se o jogo tá legal, tá muito difícil, tá muito chato de jogar, aí conforme eu vou testando, eu vou mudando. Eu acho que uma das coisas mais que eu tenho que mexer é tentar criar cartas mais simples, né? Quando eu acabo usando na coleção inicial algumas dessas cartas aqui, algumas poucas, mas eu vou criar outras. Eu posso até criar versões parecidas com elas, só que mais simples, né? Não precisa nem necessariamente ser mais fraca, sabe? Como pode ser um pouquinho mais fraca, mas o principal é ser mais simples mesmo. Tipo, sei lá, ao invés dessa aqui. Essa aqui tá simples até, né? Essa aqui. Toda vez que ela ataca, queima duas cartas, que eu botei errado aqui. E quando ela tá em sinergia perfeita, ela recebe ataque mais um. Essa aqui tá simples. Mas essa aqui, sei lá. Essa aqui já tá bem complexa, mano. Se tu bota ela com sinergia pra direita, ela ganha mais um e voar. E se tu bota em sinergia com ela pra esquerda, se ela tiver sinergia pra esquerda, ela entra com ímpeto. Essa aqui já tá meio complexa, né? Até mesmo por ser uma carta de custo 2 só, né? Sei lá. Mas ela tá muito boa pra ser uma carta só de custo 2. Ela poderia ser de custo 3 talvez. Mas aí eu vou decidindo, né? Claro que isso tudo também dá trabalho. É bem cansativo, né? Embora seja bem legal também de fazer. Deixa eu ver. Essa aqui também tá simples. Deixa eu ver o que eu poderia deixar mais simples aqui. Sei lá. Essa aqui acho que eu vou deixar mais simples mesmo. Eu deixando essa aqui mais simples, eu acho que já. E diminuindo essa coisa de quando queima, causa dano. Né? Tem muita carta que faz isso. Tipo, tem essa aqui e tem essa aqui. Entre as que eu comprei, quando eu ver tem até mais, eu nem lembro mais. Deixa eu ver. Eu acho que. Não lembro agora se tem mais algum. Esse dragão eu não lembro o que eu escolhi pra ele. Esse dragão acho que vai ser um dragão. Acho que eu lembrei agora. Ele vai ser assim, tipo. Quando ele entra em jogo, se ele entrar em sinergia, como é que foi que eu pensei? Não lembro agora. Eu tava pensando em talvez ele fazer, até porque tematicamente faz sentido, tipo, tu bota ele em jogo, supor que tu bota no lugar desse aqui, supor que tu tem energia pra conjurar ela nesse lugar. Aí ele causaria dano em criaturas que estão adjacente a ele, a criatura do adversário, entendeu? Se ela causa 2 de dano em cada criatura adjacente a ele que seja do adversário. Assim. Tipo. Que aí ele poderia entrar já matando. Beleza? Mas é claro que eu teria que ver o power level dele, não poderia ser muito forte. Outro Scorch, que é causar 2 de dano em 3 criaturas do adversário que está adjacente a ele, ou ao contrário, causar 3 de dano em uma criatura que está adjacente a ele. O problema é que às vezes pode fazer a limpa, né? Sei lá. Mas enfim. Aí também eu tenho que decidir assim, a regra assim, vamos supor que tu tem essa situação aqui, que era a que tava antes, né? Aí tu quer conjurar esse dragão, vamos supor que tu tem energia suficiente, sei lá, tu tem energia de sobra aqui. E tu quer conjurar esse dragão nesse lugar dessa criatura aqui. Aí o quanto tem que pagar? Eu acho que aí seria assim, ó. A jogada seria assim, tu pode conjurar aqui e mover tudo para um lado, né? Ou pro outro, no caso. Move tudo para um lado e bota o dragão aqui. E aí o custo é equivalente à quantidade de criatura que tu moveu. Acho que poderia ser assim, né? Se tu moveu 3, se só tivesse a criatura ali, tu bota o dragão no lugar, paga um
paga o custo dele, é claro, né? E paga 1 de energia por mover essa criatura aqui, entendeu? Que essa criatura tu moveu. No caso, ela tava aqui, tu moveu ela pro lado e botou o dragão. Mas se tiver, tipo, se tiver assim, tu bota o dragão aqui e aí tu tem que mover 3 criaturas. Então aí tu paga 3 energia pra mover as criaturas, né? Pra poder botar o dragão aqui, pra ele já poder tacar no meio. Um problema que eu tô tendo é assim, tipo, uma coisa que eu não gosto é que geralmente vai ser melhor tu deixar as criaturas nos cantos mesmo, né? Justamente porque geralmente o teu adversário não vai ter bloqueador nos cantos. Porque as cartas tem que ficar no meio, né? Aí uma forma de, tipo, não, mas só pra terminar, tipo, mas tematicamente seria, eu acho mais legal tu botar a criatura no meio, sabe? Tipo, a criatura principal, a mais forte, tá no meio do campo de batalha. Mas é isso que eu falei, às vezes, geralmente não vale a pena, porque o adversário vai ter carta pra bloquear no meio. E também tu não vai ter energia suficiente pra mover todas as criaturas pro lado, que nem eu mostrei agora, né? Bota tudo pro lado e bota lá, ainda mais uma criatura de custo caro, entendeu? No meio. Mas aí, claro, eu posso resolver isso de várias maneiras, né? Uma das maneiras é, tipo, talvez algumas criaturas tenham um custo mais baixo pra, pra ser conjurada, interessa, tipo, vamos supor que esse dragão, tu pode botar ele no meio, tá lá, tipo, as criaturas estão aqui. Se tu for colocar ele no lugar de alguma criatura, tu pode supor que ele tem um efeito que é, sei lá, tu não paga pra mover as criaturas que tiveram que se mover pra botar ele, né? Sei lá, alguma coisa assim, ou tu paga menos. Ah, e também uma maneira de incentivar a pessoa a querer colocar a carta no meio, além disso que eu falei, diminuir o custo de mover as cartas, algum efeito, né? Essa carta tem uma habilidade que faz o movimento das cartas serem mais barato. Além disso, para incentivar a pessoa a querer botar as cartas boas no meio, seria algum tipo de habilidade que, tipo, se essa criatura tiver na coluna central, ela recebe ataque mais 2, tá? Alguma coisa desse tipo. Ou se ela tiver adjacente ao teu herói, então nessas 3 casas aqui, ela recebe, as 3 cartas no meio, né? As 3 colunas no meio, ela recebe, sei lá, alguma coisa aí. Como eu falei, ataque mais 2, alguma coisa desse tipo. Porque incentiva a pessoa a querer colocar as cartas mais caras no meio do campo de batalha. Né? E caso contrário, como eu falei, é melhor ela botar lá nos cantos, porque. Ou quando vê até pode ser tipo, tu não pode conjurar a carta. Tipo, essa carta aqui tem uma coisa que diz que ela não pode ser conjurada nos cantos. Tem que conjurar ela no meio. Né? Acho que quando essa regra fica melhor. Algumas cartas são assim, né? Essa seria a ideia. Tu só pode conjurar ela no meio do campo de batalha. Aí até poderia também, algumas cartas defensivas, ter uma habilidade assim, tipo, pro adversário conjurar uma carta nos cantos, ele tem que pagar um custo extra para poder conjurar, entendeu? Que é uma maneira de tu ficar pressionando o adversário, não é pressionar a palavra, tipo, tu fica obrigando ele, restringindo ele a jogar só com algumas poucas colunas, entendeu? Tipo, ele vai querer conjurar outra carta, ele não vai poder porque ele teria que pagar um custo que ele não consegue pagar, né? Justamente porque tu tem alguma carta que taxa o adversário em relação a isso, né? Faz ele pagar mais para poder conjurar nos espaços vazios nos cantos, né? Isso é uma maneira de se defender dessa forma, né? É claro que isso seria bom em casos de deck que tem bastante criatura. Eu quero criar também outras estratégias. Às vezes tem estratégia que tu tem poucas criaturas, né? É que nem no Magic. Às vezes tu pode ter uma estratégia que é um bichão grande lá, ou alguns poucos bichão bem forte, e aí geralmente com bastante ataque, bastante poder e atropelar, né? Ou poder e voar, tá, né? Que são poder e evasão, né? Ou então a estratégia pode ser um monte de fichinha, 1/1, né? Mas enfim, tá, isso aí tem esse tipo de variância no Magic também. Né?
Isso aí faz parte do jogo de carta, né? Mas enfim, tá, acho que por enquanto é isso, e aí outro dia eu faço outro teste de outra. Como eu disse, eu vou criar cartas mais simples, talvez arquétipos mais simples também. Se bem que os arquétipos aqui estão até bem simples, a ideia deles. Né? O problema é que tem muita. Sinergia para um lado, sinergia para o outro. Eu acho que isso eu vou diminuir, né? Só vai ter sinergia se entrar para um lado, né? Se para um lado tiver criatura de tal tipo, tem sinergia. Se não tem, aí não tem sinergia, né? Vou fazer cartas mais simples. Mas é claro que é legal ter, como eu disse antes, é legal ter essas cartas também, para no futuro, quando ver. Mas aí, tipo, vai ser jogado por jogadores mais experientes no jogo, beleza? Porque o jogo dê certo e eu consigo lançar, sei lá. Aí no futuro vão existir jogadores mais experientes que vão gostar de jogar com as cartas mais complexas. Enfim, é isso.